Ouça Muscle Mind Brasil, o podcast dos campeões, com Ricardo Santana, Jean Vernes, na tela do seu telefone celular no episódio 24 com ele hoje, Bruno Grassi. Grassi, é Grassi ou Grassi? Grassi. Grassi, bem-vindo, meu mano. Porra, eu que agradeço aí o convite, muito feliz de estar aqui, contar um pouquinho da minha história pra vocês. Massa. O Ricardo, que eu já conheço há alguns anos aí, acompanha toda a minha trajetória. E o Jean eu conheci há pouco tempo, mas Legal. Dá pra ver que é um cara incrível aí. Seja bem-vindo e com a gente hoje aqui as 6 marcas que comparam a ideia desse viking descontrolado. E a primeira delas é ela, a Fábrica Vida Saudável, tio Cado. Fábrica Vida Saudável, que eu já nem lembro como era o nome antes. E nem vale a pena? Não vale a pena lembrar, porque Fábrica Vida Saudável tem tudo que você precisa em termos de suplementação e produtos de empório. E entrega no conforto da sua casa usando o cupom Muscle Mind Brasil, Palhoça, Biguaçu, Floripa e São José. St. Joseph. Teleentrega gratuita, padrinho. É bom ou não é bom assim, cara? Assim é bom, né? Cara, Maravilhoso. é quase dizer eu te amo. Em Grande Florianópolis, teleentrega Cara, gratuita. Filanópolis, pai. Como é que é pra ti, Brunão? Tu anda de carro ou de moto? De carro, então teleentrega tem o nosso coração, né? Tem, né? Tem. Muito bom, muito bom. Se anda de carro, anda devagar. E com a gente também a Hero Nutrition, pois somos todos Hero maníacos. 1/3 do que se compra na internet, Brunão, é falsificado, pai. O cara pega lá um whey protein e vem um hipercalórico, sabe dessa? Maltodextrina de Mercado Livre, loja do Zezinho, tudo pelo preço. Na Hero não é assim. Os preços são tabelados no Brasil. Só pode vender e comprar produto, no caso a Hero, e entrega na sua loja. E você compra direto em loco e não pela internet, pai. E se a tua loja tem interesse, tem link da Hero Nutrition aqui para fazer Tem aqui embaixo, contato. sim, com certeza. É porque é uma estatística alarmante, 1/3 é tudo falsificado e a tendência é só piorar. Imagina os Danone, pai. Ah, não, aí... Imagina Ih, os né? Danone, pai. Aí eu acho que é 2/3, É. querido. Então, se você não quer correr risco com nada que seja manipulado de forma errada, você tem que conhecer a Omnifórmulas. Nossa, Omnifórmulas do nosso alquimista. Amigo alquimista. O que mais que ele é além de alquimista? Manipulador. Manipulador. O grande... É o único cara que tu pode deixar te manipular aí. O grandioso, galera! Grandioso Eduardo Lovato, everybody tell me to. Lovato. Eduardo Lovato, o cara que criou as meninas superpoderosas. Manipula na sua O casa... elemento X é dele? O elemento X, tá ligado? O elemento X é o peripimpim. Cara, tem o cupom Muscle Mind Brasil que vai ter alguma coisa muito boa lá, é só chamar o cara. Fechou? Fechou. E quem mais com a gente? Falou em o cara, Falou, cara, o evento em o pessoa. evento em pessoa. Isso não. Charles mas- Vicari, o médico do esporte mais elegante de E Florianópolis. provavelmente o mais forte também. E um dos mais qualificados, tá? A ética e o comprometimento dele são tão ímpares quanto aquele porte físico. Ele trabalha com gente que trabalha com esporte, com alto rendimento, com terceira idade, com lipedema. E aqui embaixo tem o link dele, Charles Vicari. Você tem o nosso coração e as nossas enzimas também. E com a gente também... Falando em enzimas, pô, enzimas digestivas, você quer usar bem suas enzimas digestivas? Como é que querido? usa? Como é que usa? Vai no Garapuvu que vai ter bom uso. Muito bem, Ah. Garapuvu Café e Bistrô localizado no Hotel Mercury, ali no Itacorubrisa, querido. Ali nos Itacurubi, querido. Itacorubrisa. É, Itacorubrisa, querido. Ah. Muito bom, no térreo e no primeiro andar, Então, o ambiente. tá assim, ó, eu quero tomar um café da manhã de qualidade. Daí eu vou lá e vou no... Tu tens duas opções. Qual que é as Ou opções? tu vai no térreo, aquele cafezinho padrão, com o à la carte ali, ou tu sobe e vai no primeiro andar, o café do hotel, que também é aberto ao pessoal da região. Então assim, ó, se é fim de semana, se é feriado, voltou da balada, quer comer, tá aberta a cozinha do hotel, pai. Porra, 6 da manhã, querido, durante dias úteis e 6:30 da manhã em dias de feriado e final de semana. E se quiser comer em casa, no conforto do seu lar, direitinho, prescrito ali a quantidade de carboidrato, de proteína e de gordura, ela que é a nossa chefe, Brenda Nunes. Oxe, Brenda mora no nosso coração, porque eu e a Fernanda já somos clientes da Brenda. Então, se você, no independente da tua rotina alimentar, da tua dieta, eu sou vegetariano, minha esposa é vegana, a Brenda faz a marmita pra nós. E se você é nutricionista e tá assistindo esse podcast e quer conhecer o trabalho da Brenda, clica aqui embaixo que eu tenho certeza que vai ser um alimento e com muito mais retorno pro seu cliente. EP24 Bruno Grassi. Bem-vindo. Padrinho, quem que é o Bruno Grassi, pai? Cara, o Bruno Grassi é um cara sonhador aí, né? As coisas vão acontecendo, a gente vai mudando aí as perspectivas, mas é um cara que gosta de desafio, que gosta de olhar pra frente. Eu sempre tenho a minha vida aí meio planejada, né? Eu sempre almejo as coisas lá pra frente.
Mas basicamente é isso, né? Acho que a gente só para de viver mesmo quando a gente deixa de sonhar. Então, Bruno Graça é um cara sonhador antes de tudo aí. Que legal, cara. Falou bonito. Eu tenho um amigão meu, Getúlio. Vargas? Não, Stadnik, era o meu parça de treino Porra, pesado. aquele tanque blindado? É aquele que fazia Meu os terra Deus do céu. comigo. E ele é policial militar, ele falava assim, mestre, o homem pronto é um homem morto. Então, o único cara que não tem o que mudar, quando não tem mais o que fazer, tu já morreu. Então, essa fala é muito, muito pertinente. O cara é sonhador. Quando parou de sonhar, quando parou de fazer pergunta, já era. Tá, e o que o sonhador sonhou com fisiculturismo? Fala pra nós. Cara, na verdade, eu sempre fui do esporte, né? Quando eu me formei no ensino médio, eu já optei pela parte da educação física porque sempre tive facilidade em relação aos esportes, então sempre estava no meio, né? E eu acho que é difícil tu ver um fisiculturista que não teve algum contato com o esporte de alguma forma, né? Ele sempre entra de alguma forma desse jeito. E eu jogava futebol, então no começo ali, tipo, quando eu tinha 17, 18 anos, eu tive uma lesão grave no joelho, que tive que operar, foi LCA, rompido total. E isso deu uma quebrada no meu sonho de ser jogador de futebol, né? Então, eu fiz a cirurgia, me recuperei 100%, graças a Deus, fiz todo o processo. Então, o processo de recuperação já fez com que eu tivesse um contato um pouco maior com a musculação, porque até então eu não tinha. E nesse processo comecei a me apaixonar um pouco mais pela musculação, pela transformação. E tudo, como eu falei, né? Tudo veio progredindo para que eu viesse para esse lado. Porque o que acontece nesse meio tempo? Eu me recupero, volto a jogar os amadores, né? Ganhar uma grana fazendo isso. Só que vem a pandemia. Então a pandemia vem, cara, e tranca tudo, né? Não poderia mais fazer nada coletivo, a gente ficou meio fechado, até o ponto que realmente vira, não, a musculação vai ajudar nesse processo do Covid, então a gente consegue liberar levemente a musculação. E ali foi onde, cara, eu comecei realmente, não tem outra coisa para fazer, então vamos focar nisso aqui. Também tinha me formado na educação física, não pensava até então em trabalhar como personal, pensava em trabalhar em escola mesmo. Aí foi onde começou todo esse processo, né? Na época eu pesava, cara, entre 60 e 62 quilos. Cheguei a ganhar quase 18 quilos natural aí em 4 meses. Caraca. Treinando legal, assim, comecei a focar de verdade. Aí depois, nesse período, isso era meados de 2021, final de 2021 ali, aí o meu nutricionista e primeiro coach na época falou, cara, você já pensou em competir? Você tem uma linha boa, você é disciplinado, você faz as coisas certinhas, você tem uma evolução fora da curva. O que você acha de a gente pegar um campeonato e testar? E, cara, na época eu nunca tive essa mentalidade de ser atleta. Eu sempre estava me formando em educação física, então meu pensamento era, cara, eu vou passar por esse processo, para quê? Para entender como é que funciona e futuramente eu poder preparar alguns atletas, né? Então eu sempre levei na minha cabeça que a teoria ela é linda, ela precisa ter, né? Só que a prática também é importante, né? Eu chegar em alguns momentos e entender o que meu atleta está passando, ou o que meu aluno de consultoria está passando naquele momento, seria muito interessante. Só que aqui como o Ricardo, tu já subiu no palco, quando a gente sobe no palco e sente o cheiro da tinta Protan, acho que aquilo ali toca no nosso coração e dali pra frente... Não só isso, cara. Não só isso. Quando o cara sente o peso do troféu na mão, irmão. Entendo isso. Então, e isso foi um ponto também, porque o que acontece? Na minha primeira competição, cara, eu fiz meu 110%, assim, nos últimos 15 dias eu tive uma amidalite, mas mesmo assim fiz cardio, treinei com 39 graus de febre, as pessoas ao meu redor, tipo, falam, cara, você é louco, velho. Mas eu, cara, sempre quando eu entro pra fazer uma coisa, ou eu dou meu 100% ou eu não dou nada, entendeu? Então... Na semana final, a pessoa que estava me acompanhando acabou dando Para quem é do fisiculturismo sabe que a semana final é muito importante pra gente. O físico muda diariamente, a cada hora muda, a cada refeição. E o cara me deu uma receita de bolo e falou, cara, eu vou viajar e segue o protocolo aí. E eu segui aquele plano, ele falou, cara, faz uma refeição e me manda pra ver se vai comer com sal, se não vai. E resumindo, o cara simplesmente não me respondeu mais. Então eu fui pro YouTube, como desidratar, como carbar. E o primeiro campeonato que eu subi, que até eu mandei a foto ali, foi o Correia de 2022. E, cara, eu cheguei num evento que era o primeiro evento feito pelo Correia. Ele fez um marketing gigantesco, né? Absurdo em relação ao evento. Então, cara, você tá competindo em, sei lá, São Paulo, 50% de desconto, vem competir no Correia. Que legal. Você tá subindo no Nordeste, 50% de desconto, vem.
Cara, então... Veio bastante. Foi 2 dias de campeonato, Foram né? 2 dias de campeonato. Acho que o único campeonato até hoje que eu participei da NPC que foram divididos em 2 dias, que foi maravilhoso, porque era um volume muito grande, né? De atletas, e isso tornou o campeonato um pouco mais tranquilo em questão de durabilidade ali, né? Até a gente conversava um pouco antes disso, né? Que hoje os campeonatos se mantêm o mesmo volume de atletas, só que se faz num dia só, né? Então isso é muito... maltrata muito o atleta, né? Porque a gente às vezes está desidratado aí 24, 36 horas e chega no evento para pintar às 6, 7 horas da manhã e sai do evento meia-noite. O que tu acha que rola isso, mano? Cara, eu acho que é mais questão de marketing para eles da NPC ali, né? Porque, cara, a gente sabe que tem várias marcas que patrocinam o evento, né? Então, o que acontece? Quanto mais tempo de feira ou de evento, mais dinheiro eles conseguem acumular. Então, quanto mais tempo eles ficam ali, mais eles conseguem gerir dinheiro, né? Então, acho que é mais essa questão. Porque se faz 2 dias, é locação de 2 dias, então o custo já se torna um pouco mais alto. Então, é mais, eu acho que nessa questão de economizar o máximo possível, em questão de locação, em questão de todo Mas esse processo. é uma economia, não sei se dá para chamar de economia burra, mas é meio cruel, né? Porque eles arrecadam o suficiente para alugar 2 dias. Não, com certeza. Arrecadam o suficiente porque só no volume de dobra que tem atleta, liberou dobra, tu sobe em 4 vezes. Sim. E não tem tanto desconto assim, então o cara vai morrer ali, cada atleta vai morrer em 2 pau, 2 barão ali Sim. na inscrição, pagando pintura e tudo. E também se não arrecada, é só aprender a arrecadar, né? Não, também, mas assim, Não ó, é? só, numa conta muito tosca, cada atleta que foi ali gastou 2.000, frouxo, Não, fácil. só pra estar ali. Até eu vi o episódio do Lucas, o Lucas Borges aqui com o Nicolas. Cara, eles são, a gente é irmãozão, assim. E a gente conversava sobre isso. Até nós atletas brasileiros, a gente começa a pensar em se organizar pra competir fora, cara. Ele falou sobre isso aí, né? É. Na Argentina, né? Isso, porque, cara, lá a gente tem, como ele falou, ele foi perfeito, cara. A gente tem muito a aprender com a galera lá de fora. Eu não competi lá ainda, não tive a oportunidade, mas todas as pessoas que eu converso, todos falam isso, cara, que a organização lá é absurdamente a favor do atleta. Então, tipo, cara, sobe prévias, já sobe finais, já premia, vai pra casa, libera. Isso fica melhor pro atleta que tá ali depletado, que tá ali desidratado, pra família que, às vezes se deslocou. Aí, às vezes, a família fica ali, tipo, 8 horas pra te ver durante 30 segundos no palco, cara. Tipo, os outros tempos a pessoa não quer estar ali, tá ligado? Então fica um negócio um pouco maçante, assim. Às vezes as pessoas vêm uma vez e não vêm uma segunda não porque não quer estar lá te presenciando, né? Não quer lá tá te dando essa moral. Mas é porque realmente é cansativo. Eu, geralmente, os shows aqui eu vou porque, eu amo fisiculturismo, então eu gosto de ver todas as categorias, eu gosto de... A maioria das categorias eu tenho amigos que sobem, mas, cara, realmente é muito, muito cansativo. É bem complicado de a gente... É aquela visão meio tosca que se tinha, igual o dono de balada nas antigas, que fica retendo o pessoal fora pra quem passa na frente ver que tem fila pra entrar. É o cara que tá ali, nossa, casa cheia, mas o pessoal tá ali num tédio, tá com raiva e não tá aproveitando realmente o evento, né? Fechou? Essa é a Ponto. maneira que a gente encontrou, mano, de conseguir fazer com que o esporte online consiga captar mais dinheiro e mais recurso pra conseguir dar pro atleta não só visão, mas também capacidade, cara, dele poder chegar na parada na hora certa. Imagina que massa um aplicativo, irmão. Que tu pega e fala assim, fiz a inscrição aqui e tal, vou subir, tal horário, estão chamando aqui já, tem uma câmerazinha aqui mostrando, os caras estão subindo. Irmão, hoje em dia, só um pouquinho, peraí. Quando se falou aqui que não tem capacidade de arrecadar dinheiro, é burrice, irmão. É burrice. Na realidade, pode ser ignorância. O cara que não sabe como arrecadar dinheiro. Porque até câmera na Praia Mole tem filmando o mar. E o cara sabe a condição do vento e a condição da onda pra surfar. Por que o atleta de fisiculturismo não pode ter na mão uma câmera de palco, velho, com um check-in pra ele saber quantos que falta ele subir, velho, pra ele subir? É só falta de conhecimento, irmão. Agora, depois que se sabe disso, é burrice manter e fazer igual. Porque daí é uma escolha. Entende? Então tem capacidade de fazer uma arrecadação muito maior de dinheiro, fazendo disso um show business, trazendo entretenimento, como faz, por exemplo, a Globo com o Brasileirão de Futebol, por exemplo. Entendeu? E aí outras empresas, outras marcas grandes podem fazer o aporte financeiro suficiente para que isso possa acontecer muito maior e muito mais potente, porque o Brasil é um celeiro de atleta bom, Ricardo. Não, o Brasil é a segunda maior indústria, digamos, né? Tanto de participação quanto de faturamento, de atletas e tudo mais.
é o segundo lugar do mundo no fitness. Ia ser mais fácil, hein, Brunão? Não ia ser mais fácil? Porra. Cara, eu acho que é legal até vocês comentarem da IFBB, já foi uma liga que eu competi também e, cara, tive uma experiência maravilhosa lá. Foi a primeira vez que realmente eu senti o peso de um troféu. Então isso vai ficar marcado aonde eu for. Vicia ou não vicia? Vai ser o meu início, né? Ali não É. tem como. E, cara, a IFBB, a NPC tem um pouco a aprender com a IFBB. Esse negócio de fazer uma demão num dia ou a pintura já ser adiantada, isso já ajuda o decorrer do campeonato também. Porque, cara, no último Sul-Brasileiro, a minha pintura tá marcada para as 11 da manhã, eu fui pintar às 4:30 da tarde, cara. Aí eu perguntei pro diretor do evento, falei, cara, por que a pintura tá tão atrasada? Dele assim, não, mas tá no horário? Eu falei, me desculpa, você não sabe ler a minha fita aqui, não? Cara, são 11:30 na fita, é 4 horas da tarde, véio. Você tá de brincadeira falando que não tá atrasado. Então, assim, é um cara que faz 1 milhão de eventos e ele não se atenta, porque uma menina faltou. Cara, não é um evento que você faz uma vez a cada 15 anos, velho. É um evento que você faz praticamente todo fim de semana tem evento. Então não é a sua primeira vez. Então um pouquinho é falta de organização. A parte também de, a inscrição. Cancela a inscrição até 2 semanas antes, cara. Porque tu já vai ter um número de atletas, já vai saber o quanto de equipe que você precisa levar pro evento, para que o evento flua da maneira mais correta, para ter o tempo, para o atleta também saber. Porque, o Ricardo sabe, a gente tem o coach tá ali contigo e tem essa preocupação de não saber se vai te dar a bomba de sódio para tu subir às 3 da tarde ou se tu vai subir às 6. Então, muitos atletas são extremamente prejudicados porque a gente não tem um cronograma para saber realmente que hora a gente vai subir. Então... E tem outra coisa, tem aí tem muita federação que usa até a pintura como forma de coagir o atleta a só fazer ali. O Jean, foi meu primeiro atleta mesmo, assim, O Ricardo dá uma pintada bem boa, irmão, tá? A pintada é famosa. Então, ninguém reclamou até hoje. Mas a pintura, tu não tem nenhum lugar do mundo, não tem nenhum estatuto que diga que tu é obrigado a fazer a pintura pela federação no evento, porque se não fizer ali vai ser desclassificado. Mas ainda tem sempre aquele discurso, eu recebo vídeo de atletas dizendo, olha só o que a gente recebeu. Presidentes de federação ou pessoal dizendo assim, dando uma coagida, dizendo, não, se você não fizer a pintura aqui no evento, você pode ser prejudicado porque a pintura é feita conforme a luz. Não, pior, chego a dizer assim, a luz do palco é feita conforme a pintura. Como assim? Não, isso eles falam em toda reunião. A luz do palco, então, só é ajustada depois que está todo mundo pintado? Toda reunião da NPC NPC tem essa mesma conversa. Não, o árbitro central vem e fala sempre a mesma coisa que o Ricardo comentou. E aí, toda a pesagem eles falam a mesma coisa. Vocês prepararam 6, 8 meses, então não vão pecar agora com a pintura. A pintura é feita para a luz do palco, a equipe está preparada para isso. Aí vocês vão pintar fora. Eles também são bem incisivos quando eles falam, vocês não podem fazer retoque dentro do evento, vai ser penalizado. A única coisa que tu pode fazer ali é retoque. Tu não pode pintar dentro do evento, beleza? Os meus atletas sempre chegam pintados, chegam na cor, não tem a tinta não borra, não mancha. Entende? E assim, tu vai ver, todo mundo que tá derretendo no palco fez a pintura no evento. Aí como é que esse é o padrão? É esse o padrão então, gente? Pessoal das federações, esse é o padrão? Essa é a minha briga, vai ser sempre assim. Então, se quem faz a pintura no evento tá com garantia, então a garantia é essa? E aí, nos critérios de arbitragem, pintura derretendo despontua. Aí tem campeão overall derretendo. Mas, irmão, olha só. Se o ambiente... Eu não sei qual é a combinação certa de si para dizer a hipoteticidade daquilo que eu vou falar agora. Manda. Mas assim, se a tinta é boa, se o ambiente é refrigerado, se isso é uma combinação positiva para que realmente seja entregue para o atleta uma pintura boa, que absorva rápido, que seja num valor acessível e que isso realmente faz a diferença no evento, tem meu coração. Agora, se a tinta escorre e a tinta talvez não tenha uma boa fixação, ou o ambiente é quente, ou isso atrasa o evento, ou... Cara, me desculpa, na minha percepção, Jean Venice, isso pra mim parece o cara querer caçar dinheiro, mano. Mas e o atleta, quantos receberam, pelo menos, vai ter a pintura, beleza, quantos receberam do pessoal que vai fazer uma orientação de como preparar a pele, o que tem que fazer? Nenhum.
Não, eles falam, tipo, igual eu falo, a gente tem a pesagem na sexta-feira, Aham. então é na sexta-feira que eles falam, mas quem é do esporte que já tem experiência sabe que a pele precisa ser preparada Uma pelo menos semana uma antes. semana antes. Então, tipo assim, pô, você recebeu a informação na sexta, vai subir no sábado. Você acha que você ir lá fazer uma esfoliação, fazer o que eles falaram de um dia pro outro vai fazer diferença? Não vai fazer diferença. Então, esse último Sul Brasileiro, que foi o último campeonato que eu subi, cara, eu falei pro meu coach, cara, é o último campeonato que eu pintei no evento. Porque, cara, o nível do teu cortisol vai lá em cima e isso pode acabar com o teu físico, de um trabalho de 6, 8 meses que você abdicou de 1 milhão de coisas. Então eu falei, cara, é a última vez que eu pinto no evento, porque é sempre a mesma ladainha que eles contam e quando chega na hora é sempre atraso. Então, tipo, pô, eu fiquei 4 a 5 horas sentado com a bunda numa cadeira, com a bunda quadrada de tanto ficar esperando, sendo que eu já poderia estar pintado, só com o pezinho pra cima, Sim, tranquilo. pô, focado naquilo que o evento tá te trazendo, né? Próximo ao meu coach, porque o meu coach, graças a Deus, estou com um coach que é bem visto hoje, então ele tem muitos atletas, então é quase inviável estar na pintura, ele tá no backstage, tá me olhando o tempo inteiro. Então eu estaria mais próximo do meu coach, só fazendo as refeições que fossem necessárias ou os ajustes que forem necessários, e não foi o que aconteceu. Nesse evento, graças a Deus, a gente conseguiu levar um pacote legal, a gente saiu vitorioso, mas várias pessoas acabam sendo prejudicadas justamente por isso, porque não consegue segurar ali o mental, acaba elevando o cortisol e vai o trabalho todo por água abaixo. Não, É aquele não cara tem que como. chega e olha para os vídeos da véspera e diz, cadê esse cara, né? Justo. O que aconteceu nessas 24 horas? Aconteceu um estresse de 5 horas ali na pesagem que cagou o shape, literalmente. Pô, esse é o tipo de combinação que não costuma ajudar, né? Não costuma dar certo no longo prazo, né, cara? O atleta, por exemplo, o atleta não satisfeito não costuma dar muito certo no longo prazo, tá ligado? No longo prazo não costuma dar certo. As coisas que costumam dar certo no longo prazo são aquelas que envolvem uma satisfação, tipo assim, me sentir visto, me sentir reconhecido, gosto daqui, Exato. cresci aqui, que é aquilo que tu sente, por exemplo, Bruno, quando tu pega uma senhora para dar personal para ela e ela começa a caminhar, por exemplo. Ela começa a ficar mais feliz, ou quando tu pega um rapaz que tá machucado e treina ele se reabilita contigo, que é aquela sensação de gratidão. Isso costuma ser um sentimento que no longo prazo, Perfeito. ele costuma dar certo. Eu falo assim, até me arrepio um pouco, porque eu tenho aqui o Jean Vernes, pessoa física, tem uma São Mais Brasil ME, que é o PJ, e eu quero tentar Sim. dissociar as minhas opiniões do projeto, porque eu sou só uma pessoa que pensa e tem uma opinião. E eu posso, até que se prove o contrário no Brasil, isso aqui é um sistema democrático de direito. Eu realmente acho que quando a federação tem uma quantidade tão grande de atletas, por exemplo, o melhor bem dela seria cuidar dos atletas, brother. Saca? Porque a gente passa essa impressão de que nós cuidamos das pessoas, Bruno. Tu cuida de quantos clientes teu de personal? Quantos clientes de consultoria tu cuida? Qual que é a visão que tu tem que passar para eles? Imagina só o dissabor que é num longo prazo tu ter uma manipulação, por exemplo, de opiniões públicas de pessoas que não estão gostando e que também manipulam opiniões de outras pessoas, cara. Sim, perfeito. Mas assim, Jean, na verdade, na teoria, isso acontece. Acontece, eles trazem isso como o atleta, o cara principal. Você é a estrela do evento. A estrela do evento, perfeito. É isso que eles falam. Só que, cara, na prática, a gente vê que isso não acontece. Isso é fato. Eles só pensam realmente na arrecadação de dinheiro e a gente acaba ficando com o que sobra. E isso realmente, cara, hoje, na verdade, a gente tem muitos atletas, muita gente que ainda costuma competindo porque a gente ama o que a gente faz. A gente, independente de qualquer coisa, a gente tá sempre buscando por evolução e o palco é a cereja do bolo, a gente sempre fala isso. Que a gente curte o processo mesmo, de estar evoluindo sempre. Porque se a gente for pensar em julgamento de arbitragem, evento como um todo, cara, não teria mais atleta. Essa aqui é a verdade. Principalmente no campeonato amador. Que é o que a gente fala, cara, olha o investimento que a gente tem, olha tudo que a gente faz. Então a gente não, na maioria das vezes a gente não é bem tratado nos campeonatos, não tem uma estrutura coerente com todo o trampo que a gente fez. A gente sobe, se a gente for campeão, a gente ganha um pote de whey, às vezes quando ganha, senão, às vezes não é uma coqueteleira e uma camiseta. E, pô, um evento que... Eu digo de Santa Catarina aqui, que são eventos grandes. Cara, arrecada 1 milhão fácil num evento desse. Pô, não consegue dar 2 mil reais pro campeão overall, cara? Não consegue... Brunão, se for campeão overall, o Arnold é em abril, tua inscrição tá paga, cara.
tua pintura, você não Incentivo, né? Claro, Qualquer um. cara, tipo, Qualquer um. É igual tu falou, nós somos quem faz o evento funcionar. Se não tiver atleta, eles não teriam evento, cara. Eles não estariam ricos hoje. É muito entende? bonito o atleta subir por amor ao esporte, porque gosta daquilo, gosta de se superar e tudo bem, mas é muito mais legal quando ele tem um afago ali no final, né? Que não seja só o troféu, que tem alguma coisa além daquilo. E mais ainda, que tu não fique refém das coisas que não estão no teu controle. Porque a tua preparação é tua. É tu Sim. que manda nela, tu que garantiu até a hora de chegar no evento. Agora tu ficar refém de organização, de horário, daí depois, beleza, deu tudo certo. É subir no palco e ter a certeza de que a arbitragem realmente vai arbitrar pela regra e não pelo gosto pessoal. Aquilo que a gente já trouxe aqui várias vezes, assim, de dizer assim, porra, quem é o árbitro de tal? Esse quer volume corporal, esse quer isso aqui, esse quer aquilo. Tu não pode ser refém do gosto de uma pessoa. Senão, assim, são 5, 6 árbitros. Então, o que tu vai obedecer? A regra. Então, acho que chega uma hora que tem que parar com isso e o atleta tem que ser levado em consideração como o atleta que é, como o desportista que é. E a gente viu que isso já funcionou, né? A gente viu no Correio de 2022, que foi o campeonato que eu estreiei, cara. Foi o mais bem organizado até agora, Cara, né? foi bem organizado, foi maravilhoso ter estreado num evento assim. E, cara, os campeões overais da noite foram pra casa dos campeões. Então, ganharam um mês pra ficar em São Paulo, Pô, que legal. na casa da Max. Então, o overall Men's Physique, todos os atletas ganharam isso. No Horse, aí eu não me recordo se foi 2023. Até quem foi o overall daquele ano do Horse, eu acho que foi o Luan. O Luan que treina na Iron. Não sei o sobrenome dele agora. Mas foi o Luan que venceu. E ele teve a inscrição dele pro Arnold, porque o Guabá falou, não, quem for campeão overall vai ter o Arnold, a inscrição paga. E daí foi onde ele subiu lá. Então, cara, isso é sensacional. Isso deixa o evento mais forte ainda, porque o nível vai ser um pouco mais alto, porque a gente sabe que tem uma premiação ou tem uma bonificação. A gente já sabe que o nível vai ser um nível um pouco melhor. E, cara, isso valoriza o atleta, né? A gente tá lá, a gente já investiu, já fez tudo pra estar naquele momento. Então, eu acho que isso engrandece muito o evento, né? Muito legal. Vamos ver umas imagens do Brunão aí, cara? Passa pra gente aí, cérebro. A mutação do Bruno? Vamos ver lá do começo lá, que assim já veio Não, essa forte. aí já veio. Caralho, já um veio. dedo na cara da gente, né? Que isso, irmão. Eu vou Tá embora. louco. Pera aí, vou embora. Vamos pegar essa aí. Essa foi a primeira, mano. Essa foi 01. Essa foi a primeira, daí como a gente tava comentando, esse aí foi o Correia de 2022, né? Que foi a minha estreia, daí foi onde eu conheci o Ricardo. Eu conheci o Ricardo, faltavam 15 dias pra mim subir. Atletas do Brasil, não façam isso. A partir desse momento, eu decreto nesse episódio que nós não vamos mais tolerar atitudes como essas. Você pode adquirir em casa o curso From Zero to Hero do Tio Cado muito mais cedo, para chegar muito mais pronto. Nem todo mundo é um Bruno, graças para poder, né, pegar tão rápido as coisas e subir e ser campeão. Mas se você quer se preparar antes, né, Ricardo? É ou não é? E assim, ó, o pessoal que já está adquirindo o curso, eu tô recebendo uns feedbacks muito legais que dizem assim, cara, não precisa, eu vou pedir aula tua, porque eu sei que vai fazer diferença, porque o tanto que tu tá entregando nesses e-books aqui já me serviu para preparação, mas eu quero um plus, que tá cobrindo de ponta a ponta, desde que a pessoa acha que nem precisa saber a história daquela categoria, do fisiculturismo, para contextualizar. Jogador de futebol não sabe regra, não sabe apitar impedimento, não sabe tudo. O bodybuilder é o único que não sabe isso. Não sabia. Não sabia. Não sabia! E às vezes quando sabe... Termina aqui. E às vezes assim, ó, você que tá aí atleta... Tem cupom de desconto, mas são mais ou não tem? Ainda não, calma. Ué, amigão. Agora vai ter que ter agora. Cara, o preço dele tá muito. Tá quanto o preço dele? Tá dado... No meu link da bio, tá lá todos eles. Ricardo Santana treinador. Quer esconder. Cara, que se eu divulgar agora, nunca mais. Quer divulgar? Então tá. Ô, Brunão, então essa foi a primeira competição tua no Correia. Isso. Tá. Aí foi onde eu estreiei, daí como eu falei, né? Aí eu tive que praticamente finalizar sozinho. Não tinha... Hoje eu sempre falo, né? Hoje, cara, eu tenho uma experiência que se o meu coach me largar, cara, tranquilo. Eu já tenho conhecimento tranquilo pra me finalizar e entrar no meu 100%. Ali não, cara, não tinha conhecimento nenhum. Então, a gente consegue ver que na época eu não sabia se eu comia, se eu tomava água, o que eu fazia. Então, eu tenho uma linha abdominal bem marcada. A gente viu que eu subi com uma linha abdominal bem sumida, tem bastante água no físico. Eu dei um pump gigantesco, então por isso que acabou empurrando um pouco a pele. Mas faltava músculo, faltava praticamente tudo, assim. Tá. Ali era um sonho, assim. E é engraçado de falar, porque na academia que eu treinava, é uma academia de cidade interior, porque eu não sou de Florianópolis, Você né? é da onde, mano? Eu sou de natural de Uruçanga.
Uruçanga. Uruçanga que fica... Fica próximo, eu sempre falo que fica próximo a Tubarão, que é a cidade que a galera consegue se localizar. Tá. Então, cara, lá na minha academia, cara, parecia um deus, assim. Porque é o que eu falo, assim, né? Tava muito fora da Hoje eu curva. treinar na Ironberg, cara, me levou pra outro patamar, por quê? Eu sempre falo isso, cara, eu prefiro ser o burro no meio dos inteligentes. Claro. Porque eu tô sempre em evolução. Então, até tem outro campeonato ali que até o Wiki veio aqui e conversou que a gente foi pro Iron Games e a gente levou tudo, a galera de Floripa. Justamente por isso, cara. Porque nas finalizações ali a gente já não tá mais com energia, mas a gente vai lá, olha pro cara assim que vai subir contigo e fala, caraca, mas tipo, esse cara tá levantando essa porra de peso aí, eu vou vir aqui e vou dar menos. Não, eu não vou perder pros caras não, velho. Mas na verdade, lá no fundo, você não quer fazer nada, velho. Você tá num nível, assim, absurdo. Mas o ambiente conta, né? O ambiente conta muito. Motiva, então, né? lá a galera, não, porque tu vai ser campeão e não sei. E, cara, a hora que eu entrei no backstage, assim, que eu vi a galera, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu me sentia mesmo, assim, uma formiguinha no meio só de rinoceronte, cara. Isso foi quando, mano? Foi em maio de 2022. Que legal, mano. E aí, como é que foi nessa competição? Cara, essa competição eu subi em todas que podiam, porque eu já tava pronto, né? Então eu dobrei nas categorias, subi na Estreantes, Novice e Open, mas eu fiquei fora de qualificação de todas elas. Não peguei nenhuma na Estreantes, eu fiquei em 6º lugar. Faltou um detalhezinho ali pra mim levar pelo menos uma medalhinha pra casa. Então, cara, nessa competição foram 2 missos, assim. Eu desci chorando do palco por tudo que eu tinha passado, por ter feito o processo 100%, mas saí muito frustrado porque eu sou muito competitivo, cara. Muito competitivo. Então, na minha cabeça, eu falei, cara, nunca mais vou subir no palco, tá ligado? Nunca mais vou subir no palco. Então, dali pra frente, 2022 inteiro... É a maior mentira que um atleta conta. 2022 inteiro eu fiquei sem hormonizar, né? Fiquei de maio ali, natural, até o final do ano. Em julho foi quando eu me mudei pra Floripa. E foi onde eu conheci o cara que realmente fez eu falar, tipo, virar a chave. Falei, não, eu amo essa bagaça e eu vou até o fim agora. Quem que é esse cara? Que é o André, foi o André. meu primeiro coach, né? Tá. Ele é da região do Paraná lá. Eu ajudei ele num supino, a gente trocou uma ideia e ele falou, cara, tu tem potencial. Vamos fazer uma preparação. Eu falei, cara, não rola. Me mudei agora, não tenho grana pras paradinhas, não tenho grana pra fazer dieta 100%. Ele falou assim, tu é disciplinado? Eu falei, cara, eu sou um robô, tá ligado? Se tu mandar eu fazer, eu vou fazer. Ele falou assim, então tá, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar tudo e nós vamos subir. Se tu fizer tudo que eu mandar em 6 meses, nós vamos subir e vamos levar tudo. E, cara, ele falou e cumpriu. A gente subiu na IFBB em 2023 daí, que é a próxima E aí, agora a próxima foto, então... Vamos lá. A gente vê um físico totalmente diferente. Caraca, bem mais diferente, irmão. É outra criatura. A gente Que subiu. legal. Eu levei a Estreantes. Foi 2023 isso aí, né? Foi 2023. Eu tava no backstage. Sim, eu fui garfadinho no overall da Estreantes. Conte-me mais. Eu gosto de polêmica, fala pra Eu mim. não entendi aquilo ali. Cara, é engraçado a gente até comentar sobre isso, né? Tava grande A gente demais. foi pra disputa do overall da Estreantes. E, cara, os meninos que subiram comigo estavam pegando as sacolas pra descer, velho, a escada. Porque já sabiam que era meu. E quando a menina, o rapaz que faz a divulgação, falou o número, o cara tava descendo a escada dele. O quê? Aí ele largou a sacola e foi buscar o overall. Daí eu fiquei tipo... Ué. Então, tipo assim, ninguém entendeu nada. Eu passava com o troféu pelo backstage, a galera, não, como assim e tal. Mas, cara, eu tava tão feliz de ter vindo de uma preparação horrível, velho. Tipo, de... Mudança e tal. E isso que eu falo, cara, quem tiver assistindo a gente, cara, pega uma pessoa profissional, um cara que realmente ame o que tá fazendo, porque é extremamente importante você estar com alguém competente ali do teu lado que viva esse sonho contigo. Porque, cara, eu tive uma experiência horrível no meu primeiro show, só que no segundo show com o André, cara, ele vai assistir isso aí. Cara, irmão, obrigado, velho, porque a gente foi pra sexta-feira pra Camboriú e, cara, eu não fiz absolutamente nada, velho. E ele falou assim, ó, filhão, deita. Agora eu vou fazer todas as tuas refeições. Eu só vou te chamar pra tu comer. Esse é dos meus. Pra tu comer e, Dos nossos. E pousar pra mim e a gente vê se tem que encher mais, se não tem. Então, cara, eu cheguei no Airbnb, deitei, ele me chamava, come. 20 minutos, pousava, deita e descansa. Na outra refeição, me chamava de novo. Cara, então eu entendi o que é tu ter um acompanhamento de verdade, tá ligado? Fiz com o Juan no Brasileiro isso aí. É Fiz totalmente... com o Vini também, em Tubarão. É Fiz totalmente com o diferente, Diogo, cara. Com o Hélio também. Isso é muito... O atleta fica muito Que bem legal. assessorado, Parabéns. cara. André é o nome dele? Isso. Parabéns, André, por isso, tá, cara? Não fez mais que a outra obrigação. Como um coach foda que tu é, que eu sei que tu é. Então, Boa. aí a gente levou a Estreantes, né? Aí, pra quem conhece a IFBB, a gente sobe na Estreantes pela manhã.
e à noite a gente sobe no estadual, né? Tá. E aí o estadual tem os meninos mais experientes, a galera Sim. mais pesada. Aí quando eu desci da estreantes, o André olhou pra mim e falou assim, você quer ser campeão do estadual? Eu falei, sim. Só que eu falei pra ele, cara, tô com muita sede, velho. Muita sede. Isso tava absurdo. A minha boca tava toda rachada, cara. A gente levou um condicionamento absurdo, assim. Sim. Ele falou assim, cara, a IFBB pede um físico mais slim. Se eu te der água agora, a gente consegue fazer umas manipulações, tu vai subir um pouco mais cheio, só que não vai subir tão condicionado. Só que tu segurar agora, a gente vai jogar só umas frutinhas ali, pra ter esse líquido das frutas, e a gente vai segurar. Eu falei, não, cara, eu quero ser campeão. Tipo, aguentei até agora, quem ficou 24 horas sem tomar água, fica 36, tá ligado? Claro, não claro. se importa. Aham. E eu segurei, cara, segurei o físico e à noite eu subi melhor ainda, cara. Que Por massa! incrível que pareça, subi melhor. Sim. Aham. E fui campeão do estadual também. Tem foto aí? Dessa não, porque eu peguei as fotos profissionais só da estreantes. Ah, porque eu não. mano. Porque olha como é as coisas. Eu tava fazendo trampo, cara, mas eu não botei fé que eu ia bem. Essa Bota que é a fé. verdade. Bota fé. Então eu falei, cara, a estreantes é mais fácil, tá todo mundo ali no mesmo barco É que no que primeiro eu. tu foi em todos também, né, mano? Aí eu peguei, cara, não vou pegar as fotos estadual, porque se eu for campeão, provavelmente eu vou ser campeão só da estreantes. Não vou, então eu não vou pegar da estreantes pra garantir a minha fotinha profissional ali com o bonequinho. Sim. E a estadual a gente deixa parado, né? Uhum. E, cara, o Papai do Céu tinha algo reservado pra gente e a gente conseguiu sair bem ali, tanto na estreantes quanto no estadual. E no estadual, daí eu briguei feio no overall também. Foi 1 ponto de diferença. O Abraão, que a gente troca ideia direto ali, né? Que é um cara, tá batendo a porta eu pra lembro. virar profissional. Vocês dois dificultaram muito a vida da arbitragem ali. E, cara, foi no detalhe, assim. Se olha a disputa do overall, você não consegue identificar. Eu falo que daí o Ricardo vai querer me dar uns tapas aqui, mas ele levou por pose, velho. Porque ele posava extremamente bem. Não só o físico dele era muito bom. Já é um cara mais experiente também. Sim. Tá praticamente 8, 10 anos aí competindo já. Hoje E já ia... Hoje ele eu já ia dar um pouquinho mais de trabalho pra ele hoje. Aí, Abrão, ó, deu uma sentidinha na orelhinha aí. Os guris estão vindo, pai. E o engraçado é que a gente trocou ideia depois, cara, e ele falou assim, cara, eu te vi na estreantes. Eu falei, cara, se esse moleque subir no estadual, ele vai me dar trabalho. E a gente trocando ideia, ele falou isso pra mim. Eu falei, cara, e eu tava sem expectativa nenhuma mesmo, assim. Que legal. A gente subiu e, graças a Deus, a gente... Isso foi 2023 2023 já. já. Aham. Tá. E agora vamos pra frente? Foi no campeonato que eu voltei. Foi, verdade. aham. Cara, daí a gente emendou uma preparação, fez praticamente ali uns 30, 40 dias de off, e a gente subiu no Muscle Contest Iron Games. Esse foi o melhor Iron Games que teve, que foi o que o Chevy e o Lelis e o Sardinha estavam retornando, competiram. Aham. Então teve transmissão, teve todo um evento muito mais elaborado, porque eles iam participar, né? Sim. Só que, cara... eu consegui sair premiado nessa noite também. Eu fui top 2 na minha categoria. E fui top 5 na Novice. Que tinha o Nando, tinha uns atletas bem fera, assim. Só que é um físico que eu não gosto. Eu não gosto dele. Eu desci do palco, assim, muito frustrado porque a gente errou a finalização. A gente mexeu com sal. E eu perdi para um menino na minha categoria que, cara, com perdão com o físico dele, mas qualquer outro show que ele quiser escolher, ele não ganha de mim nunca. Nunca... Porque a minha Como é que é o linha... nome dele aí? Vamos fazer uma Não, Vamos mandar um abracinho pra esse amigo aí. nem conheço o menino, cara. Só Tá que zoando, a gente vê o físico assim. E também, cara, eu não gosto de ficar falando, fui top 2. Porra, tinha 3 atletas, cara. Então, tipo, Não dá nada. eu nem dou... Top 2 é top 2, irmão. Eu Só é nem 2 dou- quem preparou. Ó, discordo disso. Tu não tens culpa que só subiram 3. E outra A inscrição coisa. era aberta. E outra coisa, cara. Três corajosos. Muita gente podia ir lá subir e ia ficar atrás de ti, cara. Não tem essa. Não tem essa. Top 2 é top 2, irmão. Tem que ter Miguel pra subir lá, mano. Tu foi top 2, se tivesse 15, tu ia ser top 2 também, pronto. É isso aí. É isso aí. Então esse é um físico Para que, de cara, pensar assim. eu não fiquei muito feliz justamente por isso, né? A gente Sim. tava melhor antes. Mas ele ficou mais, tipo assim, parece que ele ficou mais comercial, tá ligado? Por essa pose e tal. Parece que me remeteu mais a galera das antigas, assim, cara. A gente conseguiu até a gente conseguiu fazer algumas manobras ali em relação. Só que, cara, foi manipulação mesmo de água, porque teve um momento que eu tava aquecendo no backstage e eu tava praticamente a ponto de desmaiar assim mesmo. Então a gente achava que tava faltando sódio, mas na verdade tava faltando água. E daí o meu coach, que era o André na época ainda, ele me deu um golinho de Gatorade. Cara, parece que é a mesma coisa que ligar um disjuntor, velho.
Eu tava tipo assim, Sim. e daí ele, pum. E quando entrou a água, eu comecei a aquecer o físico, pum. E pras finais eu entrei melhor. Só que a gente sabe que NPC Já era, né? é julgado nas prévias. Já era. Sim. Então eu fiquei chateado mais ainda porque eu subi muito melhor nas finais. Sim, muito melhor. sim. Então se tivesse um rejulgamento, provavelmente talvez eu teria trazido o top 1, enfim. Mas são coisas que a gente leva como aprendizado. aprendizado, isso aí. E tá tudo certo, né? Pô, não deveria ser assim, né, cara? Mas assim fica mais prático de fazer o controle, né? Porque às vezes o cara nas finais, o cara pode estar com outro físico, né, mano? Deveria Normalmente ser. o cara tá melhor nas finais. É, quando o cara é um cara dedicado. Vamos pra frente, cérebro. E aí, pai? Aí, tipo, a gente começou, desse Iron Games, a gente começou num declínio, né? Porque o que acontece? Pra quem compete, tem alguns atletas, cara, que quanto mais vai emendando competições, o físico vai melhorando. Vai trazendo mais condição, vai ficando mais dry pras próximas competições. Não era o meu caso. Eu sou um cara extremamente regrado em relação à dieta, então eu não erro. Só que a gente foi vendo que as competições seguintes eu fui decaindo. E isso é difícil, eu sempre falo pra galera, né? Tu sair de um Ford Ka e pegar um Peugeot 208 Zero, que é o meu caso atual, é maravilhoso. Você tava com um carro que não é lá essas coisas, daí você pega um bom. Agora, você tá com um Peugeot 208 e voltar pra um Ford Ka, é que é ruim. Sim. Então é isso que eu... Por que eu dou essa analogia? Porque, cara, se você ser campeão, no próximo show você é top 2, e daí no próximo show você não fica nem pra foto, velho. Tipo, isso começa a pesar na tua cabeça. Fala, será que eu nasci pra esse negócio? Talvez seja só um shape cansado. Eu fui overall, top 13, depois eu fiquei em quinto no Sul-Brasileiro. na minha época. Então, foi o Sul-Brasileiro. A próxima foto que tem, eu acho que foi... Ah, essa aí já que eu fui campeão. Caralho. Mas, cara, Amigão, tem um bicho do Resident Evil que tem umas veias soltadas igual sai do teu ombro ali, cara. Isso é uma bactéria, querido? É uma bactéria isso aí? Do Resident Evil? Eu acho que isso é doença. Isso é Mas- doença? Trombose? mas aquela foto anterior ali foi o Sul-Brasileiro, né? Então Tá. eu emendei o Sul-Brasileiro. Eu fui pro... Aí, né, no Sul-Brasileiro, eu já tinha vencido um atleta de um outro coach, né? E esse coach me fez uma proposta pra trabalhar com ele. Então era uma parceria, não ia pagar absolutamente nada. E era um cara que já tinha um nome dentro da NPC. E eu peguei e comecei a trabalhar com ele. Só que, cara, ao longo do tempo eu fui vendo que ele não queria me ver campeão. Ele queria, tipo, ter vários atletas pra ganhar o troféu de top coach. Já. É Entendeu? o que mais tem por aí, padrinho. Então, já a teve- gente... Tipo, o meu físico, eu já sabia do Sul-Brasileiro que o meu físico estava cansado e que eu precisava era descansar, fazer um off, melhorar Tá, e o nesse que eu meio precisava tempo o melhorar. André e o André? Então, daí nesse meio tempo eu troquei uma ideia com o André, e o André, cara, é um cara acima da média justamente por isso. Ele falou, filhão, se vai ser bom pra tua evolução, cara, vai, se der errado eu tô aqui. Que legal, velho. Volta pra Parabéns, cá. André. Agora tu Isso fez, aí, agora tu isso fez aí. o básico, ser Então, humano. eu fui no Sul-Brasileiro, que foi a última competição que a gente fez junto, aí ele falou, cara, o que tu tem que fazer agora é um off, teu físico tá cansado, não é que tu não é bom o suficiente, é porque teu físico tá cansado, a gente precisa evoluir. Isso foram quantos no ano? Cara, eu fiz a IFBB, daí fiz o Iron. Nesse meio tempo, eu já tava afiliado, daí eu fiz o Troféu Brasil, só que eu fiquei em quarto lugar no Troféu Brasil. O feedback é porque eu tava grande demais já. Já não era mais IFBB. Já não era mais IFBB. Aí eu fui pro Sul Brasileiro, então já eram 4 campeonatos seguidos já. Então eu tava o ano inteiro de dieta. Ah, tu é um muscular men's physique pra IFBB. Sim, aí eu peguei e troquei com esse coach. Ele falou, cara, vamos fazer o Horse. Vamos fazer o Horse, que era em março. Eu falei, tá, vamos fazer o Horse. Cara, eu fiz o Horse, não me posicionei também, não consegui colocação. E ele me insistiu, e eu fui no Grand Prix, que vai acontecer amanhã o Grand Prix agora de novo, né? Rio Grande do Sul, Tem né? uma galera que vai competir lá. Sim, sim. E lá daí eu fiquei em terceiro colocado. E isso é uma parada legal. Eu fiquei em terceiro lugar em 2024, né? Daí no Grand Prix. E daí ali eu saí desse coach que eu tava e voltei pro André. Voltei, troquei uma ideia com ele ali e tal. E voltei pro André pra gente fazer um trampo, que é a próxima foto ali, né? E isso é engraçado porque O André, ele mexe bem na água, André, hein? eu fiz o... Ele mexe bem na água, hein? Eu fui top 3 lá no Grand Prix e o cara que foi overall no Grand Prix em 2024 subiu comigo no Sul Brasileiro. Eu fui campeão no Sul Brasileiro e ele não ficou nem no segundo confronto. Então, assim, de 2024, né? Em questão de 8, 10 meses. Então, como o fisiculturismo é uma parada que tu não pode ter ego, cara. Porque é a mesma coisa que você tá aqui, você tá lá embaixo. Então, não tem esse rolê. E, cara, essas 3, 4 competições que eu vim num declínio, eu tinha decidido depois do Grand Prix, tinha até falado com a minha esposa, falei, cara, não vou mais subir. Não vou mais subir, isso não é pra mim. Tô gastando minha saúde, tô gastando uma grana aí e não vou mais fazer isso.
Só que eu já tava em off, assim, e falei, mas vou continuar evoluindo, cara. É o que eu gosto de fazer, é o que eu curto fazer, eu amo essa parada. Só que vou manter, tipo, parte de hormonal um pouco mais tranquila, mais de gente lifestyle mesmo. Não vou coisar, tipo, off-season a gente sabe que é bem mais tranquilo nesse sentido. Só que eu tinha um cara que era muito meu fã, que era o meu melhor amigo, né? Que era um cara que, cara, é acima da média. Só que em maio de 2024 ele faleceu. Caraca. 23 anos, mano. Faleceu, eu tava em casa, assim, de madrugada. Somos em 3 amigos, assim, irmandade mesmo. E ele me liga e fala, cara, o Dudu faleceu. Eu falei, como assim, velho? No final de semana a gente tava comendo pizza junto, cara. Não tem como. E Porra. eu tinha prometido pra ele que eu ia fazer esse Iron Games, porque o sonho dele era morar sozinho. E ele tinha ido morar em Criciúma, e é onde acontece o Iron Games. Então, quando ele pegou a chave, no dia que ele faleceu, ele pegou a chave, mandou pra gente no grupo e falou assim, agora quando tu quiser vir pro Iron Games, tu já tem onde ficar. Então ele mandou, tô indo lá ver pra ligar a energia. Cara, daí tava felizão e tal. Daí veio essa notícia que ele tinha falecido. Então eu já tinha tomado a decisão que eu não ia competir mais e tal. Só que eu fiz essa preparação por ele, assim. Realmente todos os dias que eu pensei em desistir, eu falei, cara, não. Eu vou até o fim por ele. Se eu tiver que fazer 3 horas, 4 horas de cardio, eu vou fazer. Então, eu e meu amigo, a gente fez uma tatuagem, né? Que a gente tinha muito essa parada de falavam que eram os 3 pinguins de Madagascar. Então, a gente tinha um grupo... Kowalski se foi, Kowalski. Então a gente Mas tinha tá no céu, né? A gente Tá tinha um no grupo céu. lá e tal, então a gente fez a tatuagem e eu fiz por ele, assim, real. Então, esse show aí daí foi o Dudu que foi o André que me preparou. E quando faltavam 2 semanas, eu atualizei o André e eu tava já há um tempo, já sem refeição livre. E ele falou assim, cara, você tá pronto. Não tem mais o que fazer. Tipo, não tem mais gordura, não tem mais nada. Passa no Mac agora, pode comer um Big Mac, sem nada de doce, mas pode comer um Big Mac, uma batata, tranquilo. E, cara, eu tenho até um vídeo, um Reels que eu fiz, que eu tô finalizando, eu atualizo ele, daí eu tô finalizando, que é o meu day off, e eu tô fazendo abdominal, quando ele manda essa mensagem. Cara, daí eu caio no choro, assim, absurdamente. Porque começa a passar na minha cabeça, cara, o que adiantou fazer tudo isso se a pessoa que mais importava por quem eu fiz isso não vai estar aqui pra ver isso, tá ligado? E isso começou a pesar muito na minha cabeça. Então, cara, eu fiz... Ele falou que eu tava pronto, eu poderia ter ido pra casa, não precisaria ter feito 1 hora de cardio. Pô, já tô pronto. Então, mas não. Eu fiz a escada, 1 hora de cardio, tipo, não sabia mais o que era suor, o que era lágrima, tá ligado? Tipo, absurdo. Só que eu fui até o final. Então, graças a Deus, a gente subiu nessa competição e foi um melhor físico da minha vida, assim, até então. A gente acertou praticamente tudo. Eu subi nesse... Ainda bem que tu falou que não deu pra perceber que o físico tava bom. Eu subi nesse Iron Games uns 70%, 80%. De novo, teve o problema de organização do evento. O Muscle Contest Iron Games foi um show que deu um pouco atleta. Então a gente tava esperando subir ali pras prévias entre meio-dia e 1 hora. A gente não tinha nem pintado ainda, as wellness já tinham subido. Então tiveram que dar uma pausa no evento pra gente terminar de pintar e subir. Então eu subi sem conseguir fazer bomba de sódio, sem fazer absolutamente nada. Eu só aqueci e subi. E esse show foi eu vi o episódio do Ike também, foi o show que eu subi com o Ike, né? E eu falei, cara, eu perdi pro cara que virou pro 3, 4 meses depois. Sim. E eu ouvi da arbitragem feedback que eles falaram, cara, você ganhou de frente, só que você precisa de mais detalhe de costas. E o Ike é incrível de costas. Costas é absurdo, cara, né? eu não sou, quem me conhece sabe, eu não sou de chorar resultado, não sou de chorar nada disso. Acho que foi merecidíssimo. O Ike tava batendo na porta para pegar esse profissional e é um cara extremamente fora da curva. Eu até sempre conto essa história do Iron Games, cara. A gente tava na fila para subir. Ele olhou para mim e falou assim, filhão, peraí. Cara, ele saiu da fila, pegou uma esponjinha. O meu peitoral tava manchado a tinta, cara. Ele pegou a esponja assim e arrumou a tinta. Cara, aquela ação ali pra mim é um negócio que valeu mais que qualquer troféu, cara. Porque a gente ia subir contra, velho. Então, tipo assim, não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo ali pra mim. E na escada ele falou, cara, é seu. Ele me viu pintando e falou, caraca, velho, que físico bonito. Então, na cabeça dele, ele achava que eu ia levar. E na minha cabeça, eu achava que ele ia levar, porque eu também tava vendo o físico dele, também tava incrível. A grama do vizinho é sempre mais verde, E né? foi um evento, cara, bizarro, né? Porque subiu vários irmãos meus, né? Então, o Marlon subiu com a gente,
incrível. Demolinari. O Jonathan. Brunão também não foi? também, né? Não, meu treinador na Teu época. xará. Brunão vai vir Cara, aqui também, tá? Foi convidado, tá? Massa. Bizarro. Eu vou sempre provocar ele. Eu digo que ele é meu Classic favorito. Ele diz, não vou pra Classic, tu vai. Ainda vou te levar pra Classic. Então, aí foi todo mundo, né, junto. A gente fez praticamente levou tudo, assim, né? Todos que a gente subiu de Floripa lá O bonde. voltaram com um troféu. E nesse meio tempo eu já vinha trocando uma ideia com o meu atual coach, que é o Leonardo Schmidt, né? Tem vários atletas pró aí. Um dos mais que estão cotados aí, talvez, conseguir a vaga no Olímpia é o Zardo, né? Que vai subir agora no Moscow Contest Curitiba. Então a gente já estava trocando uma ideia de talvez fazer um trabalho. E só que eu queria, depois dessa competição, fazer um off mesmo, dar um tempo para minha cabeça. Só que daí o Léo cogitou a gente subir no Sul Brasileiro justamente para que eu já estava pronto, então para ele entender como é que o meu corpo funcionava numa finalização, já ficaria um pouco mais fácil. Depois a gente fazer um off-season e daí a gente vê o que a gente faria para os próximos campeonatos, Sim. né? Daí 4 semanas depois, que é a última foto ali, foi onde a gente fez essa finalização e foi onde eu consegui me sagrar campeão ali do Sul Brasileiro, né? Massa. E, cara, no backstage é bizarro porque a nossa cabeça é como tu falou, né? A grama do vizinho é sempre melhor. Então, no backstage com o Léo e eu vi vários atletas que já tinham ganhado de mim várias vezes. E eu falei, cara, não acredito que vai acontecer isso tudo de novo, velho. Então, eu fiquei com isso na cabeça, né? Que tava tudo se repetindo. E, cara, eu consegui sair de um Sul Brasileiro de 2023, onde eu não fiquei nem entre os 10 melhores, para um Sul Brasileiro um ano depois, onde eu me sagrei campeão com mais de 20 pessoas na minha categoria. Então, era um line-up muito, muito pesado. E eu fui campeão da minha categoria e nessa noite eu também briguei bem, assim, por detalhe, que eu não me sagrei overall da noite. Mesmo feedback, venci de frente e precisava de detalhes de costas. Então eu desci do palco, olhei pro Léo e falei assim, cara, nunca mais vou perder de costas, velho. Eu vou treinar tão pesado, mas tão pesado, cara, que tipo assim, eles vão ver detalhe onde Unanimidade, não né? Unanimidade, né? Isso é para toda categoria. Eu sempre falo, toda categoria. De frente todo mundo é matador. A pose de desempate, eles pedem pose de costas. Tu vai ver no bodybuilding, eles pedem duplo bíceps de frente, duplo de costas, expansão de costas, vira de frente e aí, quem é? É sempre assim, é sempre a pose de costas porque é onde o pessoal menos consegue dar detalhe. Sim, então é uma coisa que eu falo pra galera, né, cara, eu acho que pra quem é do fisiculturismo, pra quem tá assistindo, cara, deixa sempre o ego de lado, cara, porque, igual eu comentei, né, em 2024, ali no início do ano, eu subi com um menino que foi overall no Grand Prix, no fim do ano ele subiu e não ficou nem na primeira chamada, cara, e eu fui campeão, onde ele ganhou de mim e depois eu ganhei dele, tanto ele começou a me seguir e perguntou, pá, cara, o que tu fez? Eu falei, cara, baixei a cabeça e trabalhei, tá ligado? Foi isso. Exato. Então a gente vê muitos atletas amadores que, cara, não ganharam nada, velho. Nada. E já se sentem atletas profissionais, cara, com um ego inflado lá em cima. Tanto que depois que eu fui campeão, daí segunda-feira chega na Iron, pessoas que nunca falaram comigo, cara, vieram, parabéns. Bruno, o que mudou? Cara, não mudou nada, velho. Segunda-feira eu fui dar minhas aulas de personal igual. Vou continuar trabalhando igual, vou continuar treinando igual. Tipo, não mudou nada. Tu ser Só tava mais décimo. bem alimentado. Falei, Um pouquinho mais humorado, talvez. Sim, Um pouquinho meio humorado. Um quilo de glicogênio. Mais ou ali. menos. tu ser 10º colocado ou tu ser primeiro colocado, cara, não muda nada, velho. Não muda nada. Você tem que entender que tá todo mundo no mesmo barco. Eu acho que é o processo. E por isso que eu acho, o Sul Brasileiro eu fui campeão, mas eu sou mais apaixonado ainda pela competição do Iron Games, cara. Porque foi uma competição que me aproximou muito do Marlon também. A gente tinha na nossa cabeça que nós íamos subir juntos, que a gente ia subir um contra o outro. Então a gente, cara, se puxou em toda a preparação, desde o off-season até um cutting. A gente tem fotos no Instagram no final do off, no início do cutting e depois com os troféus, cara. Que massa. A gente trouxe do Iron Games. Então, ele foi uma das pessoas que eu chegava assim e via ele com o Matheus. E os dois têm uma sinergia absurda. É bizarra a sinergia dos dois. Parece que são um só, assim, cara. O Matheus vem, fala e o Marlon diz amém, vem pra cima e não tem essa, cara. Eu treinei com os dois um sábado, assim, é absurdo. Então eu chegava na academia, via os dois. Blau. E não parava. E, cara, tudo... Eu falei, cara, esse cara vai subir comigo, velho.
Hoje eu ia fazer um supininho com 50, mas vou meter um 60 aqui, velho. Não vou perder pra esse cara aqui, não. É por isso que tu tá me chamando pra treinar costa, querido. O Ricardo já 2 anos já me enrola, cara. Não, Cara, um dia nós vamos Ricardo, marcar. ele tá, Um dia depois que ele. Como é que ele se mudou pro Tacurubi, ele tá meio rebelde com os treinos, cara. Tô Não é só contigo, tá? Ah, não é só contigo, tá? Não, mas sabe o que é? Esse aqui nunca me convida pra treinar nada que não seja perna. Ele quer treinar perna com um senhor de 50 anos que não tem joelho. Pô, é bom treinar perna com alguém, né, velho? É bom pra então, ajudar. sim, cara. mas eu vou atrasar teu treino. Agora Não pra vai. treinar ombro, não... A gravação do GVT, ele meteu assim, não, mete só 20 de cada lado. Eu falei, não, vai ter o talo todo. Não sabe como é que é GVT? Eu sei como é que é GVT, que já fiz muita perna. Irmão, e aquele foi o teu último daí? Esse foi o último Tá. campeonato onde eu subi na Open, fui campeão na minha categoria, e subi na Novice também, Tá. e fui top 2. Eu perdi pro mesmo menino que eu perdi o overall. Tá. A gente top. subiu junto, então ele foi campeão. Só que aquela situação, né? Eu acho que talvez, se eu não tivesse subido na Novice, talvez teriam pesado um pouco mais o resultado do overall. Aham. Porque, como não é rejulgado as finais eu ainda subi um pouco mais seco. Eu trouxe um pouco mais de detalhes na parte do lower back, a parte de baixo das costas. E foi onde a gente conseguiu subir um pouco melhor. Os pequenos dorsais, tá? É Só a que- bochechinha de baixo ali das costas ali, ó. Sim, só que como não é rejulgado, e daí o que acontece? Pô, acabei de dar o top 1 pro menino há 2 minutos atrás. Como é que eu vou dar o overall pra ti agora? Tipo, fica meio incoerente. Já aconteceu. Já aconteceu? Já contaram aqui, inclusive? Mas a live caiu. A live Já caiu. contaram aqui, inclusive. Já aconteceu, Aí ganhasse o troféu do Poseidon, é isso? Qual que é a Ganhei parada o ali? troféu- Poseidon ganhei o Marombeiro. Ganhei o troféu do Poseidon, isso aí. Que da hora Tenho isso aí. 2, tem um de top 1 e um de top 2. E aí, mano, qual que é o próximo passo? Porque assim, o que rola de burburinho lá na Ironbag, né? Pra quem não conhece, a Ironbag lá é quase a malhação do bodybuilding em Floripa, né? É uma novela, né? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua tribo. Sempre tem a Tem novelinha maromba. uma também. novelinha maromba. E os caras estão dizendo que tu ali é o cotado pra este ano, talvez ano que vem, tu já briscar um Procard, mano. Tu também pensa, tu consegue ver isso em ti já ou não? Cara, as pessoas comentam assim sobre isso, mas eu tenho uma visão muito formada sobre isso, né? E eu já falei isso pro meu coach também. A gente já tem os próximos passos, depois eu até comento com vocês. Mas a minha visão sobre o cartão profissional é assim, Jean. Eu acho que o cartão profissional ele tem que vir por merecimento. Então eu tenho que olhar o meu físico e falar, cara, Cara, agora vai. se eu subir... O próximo campeonato que eu vou subir é o Muscle Contest Curitiba, que vai acontecer dia 18, 19 e 20 de julho. Então, tipo assim, tem a possibilidade de se eu virar profissional no Muscle Contest Curitiba, no dia seguinte eu subir no profissional. Só que assim, muito provavelmente, Diogo Montenegro não conseguiu a vaga dele pro Olímpia. E é do ladinho da casa dele, ele mora em Maringá. Então, muito provavelmente, ele vai lá buscar essa vaga. Então, assim, tá, eu virei profissional, mas eu tenho físico de profissional? Eu consigo subir com os caras do profissional e bater de frente com eles? Ou eu meto um tempinho e dou uma recuperada e agora vão chegar bem. Sim, então assim, eu quero ir. Eu não tenho ainda a audácia, eu digo, não tenho ainda essa expectativa de virar profissional nesse show. Longe Sim. disso. Eu quero ir, a gente decidiu ir nesse show pra quê? Cara, vamos ver quão perto ou quão longe eu tô, porque até então é só boatos, é só murmúrio, é só a galera falando, isso é legal, mas tanto as críticas e tanto os elogios não me afetam de nenhuma forma. Eu continuo com a cabeça baixa, trabalhando da mesma forma. Tu queres É ver bom? se de repente tu olha assim, não, independente se eu subir hoje no amador ou amanhã no profissional, eu bato de frente. Sim, tu sim, tem que ter essa certeza esse- no teu coração. Essa é a questão. Ah. Aí quando chegar esse momento, cara, aí sim, aí eu vou deixar de lado os shows regionais e vou em busca de buscar meu cartão profissional. O meu coach, o Léo, ele fala, cara, qualquer show fora do Brasil que tu for, é muito difícil tu não virar profissional. Só que eu falei pra ele, cara, eu quero virar pro aqui no Brasil. Aqui no Brasil, porque eu sei que A régua aqui, é alta, né? que aqui o nível é absurdo e eu não quero, tipo assim, não que eu me importe com a opinião dos outros, longe disso. Mas tu não tô quer nem ser aí. um Sam Mas eu não Sulek, né? quero, tipo, ele virou profissional porque ele subiu lá na Quem que é na teu coach, Argentina. mano? Que Léo? É o Leonardo Schmidt, né? Não admite. Ele tá agora patrocinado pela Adaptogen e tem vários atletas pró, né? O ano passado ele fez alguns atletas profissional também. É um cara também que, cara, acima da média, assim, o acompanhamento que ele faz, o suporte que ele te dá, é absurdo, assim. O feeling dele pra finalização, acho que foi um dos melhores que eu tive em todos os tempos. A finalização dele é totalmente diferente de tudo que eu já fiz na minha vida, assim. Nada perto, assim, das outras 5 competições, 6 que eu fiz, totalmente diferente, cara.
E eu vendo, fazendo, só que eu sou um robô, né, cara? Eu vou fazendo o que me mandam e depois, se der errado, eu jogo a resposta pra cima deles. Aham. E eu vendo, eu falei, cara, isso não vai dar certo, velho. Isso não vai dar. Eu comi muito pouco, cara. E eu sou um cara que demora pra encher. Só que eu enchi na hora certa, cara. Na hora certa. A hora que A ele galera me deu... fala isso quando tá com fome, né? Demora pra encher, vamos já antecipar esse cara pra pegar, cara. Não, não. A hora que ele me deu que ele fez a bomba de sódio ali no pré-palco ali, me aqueceu e tal, e eu comecei a ver meu físico, cara. Então, uma coisa diferente que eu fiz também, eu sempre treinei um dia antes da competição, na sexta, e esse campeonato o Léo não deixou eu treinar, só treinei até quinta-feira. Meu joinha pra ele, tá? Treinei só na quinta-feira. Aí o cara sobe cansado, fez com murcho. Então não treinei. Cara, quando eu joguei a bomba de sódio e eu peguei o elástico e fiz 3 elevações laterais, era surreal. Surreal Que o pump, massa. o glicogênio entrando no lugar certo. Que massa. E daí, como eu falei, no backstage eu olhava os caras assim e falava, meu Deus, cara, Léo, eu já perdi pra esse cara aí, ó. Aí o Léo olhava e falou assim, ninguém vai ganhar de ti hoje. Não tem como, cara. Não tem como. Tu tem a melhor linha, tu posa bem. Você tá com quantos anos, Bruno? Fiz 29 agora no início do mês. Tá uma idade boa, É um cara. menino. Tá uma idade boa pra buscar um Procard aí. Nos próximos 2 anos tá lá fora já, mano, hein? Então a nossa ideia agora, a gente fez um off-season. Cara, só que eu tenho muita dificuldade de fazer off-season. Eu tenho muita... Até brinco com o Marlon na academia. Falou, cara, eu tenho que saber pra onde é que vai essa comida, cara. Porque eles comem num nível, cara, numa quantidade assim. E ele falou, cara, eu tenho apetite pra comer mais, assim. Eu falei, mas não tem como, mano. E o off-season é muito, muito desgastante pra mim justamente por isso, cara. Eu prefiro muito mais passar fome do que comer em grande quantidade. Isso faz muito mal pra mim, assim. Eu me sinto mais letárgico, me sinto pior pra treinar. Então, eu faço o que tem que fazer, mas é bem difícil pra mim. Então, a gente provavelmente tem mais aí... A gente já entrou em fase de transição, de sair do off-season pra ir pro cut. Só que o Léo já fez uma parada muito diferente do que eu sempre fazia. Ele não baixou minhas calorias, praticamente. Ele aumentou meu cardio. Então a ideia dele é me manter cheio e vir condicionando com o cardio. Eu tava fazendo só de 20 a 30 minutos ali na semana. Agora eu tô fazendo 50 minutos todos os dias para ir condicionando aos poucos e me mantendo cheio. E as costas, que era um ponto que a gente precisava melhorar, vem melhorando legal, graças a Deus. Eu sinto que nos off-season que eu tinha feito, as minhas costas embaçavam um pouco mais. Dessa vez eu acho que com um pouco mais de maturidade as costas não embaçaram tanto. Então isso já é um ponto que já me deixa um pouco com a expectativa um pouco melhor. A gente precisa trazer mais larguras, estamos trabalhando em cima disso. Então, o Muscle Contest Curitiba vai ser um show assim que provavelmente, analisando meu físico, tenho quase certeza que vai ser o melhor físico da minha vida, com toda certeza disparado, assim, que vai amassar esse físico do sul-brasileiro. Agora você tem que saber que se esse meu 100% Vai amassar o dos concorrentes. é o suficiente pra brigar com os caras lá, ou se ainda tá, Bruno, falta um pouco. Mas Se vai ser disso aí tu não tem controle. Não, eu vou trabalhar igual eu falei pro Léo, cara, eu vou dar meu 100% e vou com cabeça de campeão, tá ligado? isso aí. Se alguém errar em algum momento, eles vão estar lascados, porque eu vou passar a carreta por cima, porque eu não vou errar, tá ligado? Então, essa é a mente que a gente sempre tem que ter, né? Independente de que campeonato que tu for, se é um campeonato fácil, se é um campeonato difícil, tu tem que entrar com a cabeça de que tu fez tudo. Eu sempre pensei dessa forma, né? Cara, eu faço tudo 100% porque eu não quero descer do palco com top 2 e pensando assim, bah, mas aquele dia se eu tivesse feito meu cardio, cara, e se eu não tivesse comido aquele 200 gramas de frango a mais, será que não era isso que teria me feito campeão hoje? Então não, cara, eu faço tudo 100% porque se eu ficar em top 2 ou se eu fiquei em top 10, eu dei o meu melhor. Tá justo. Então, é isso. Então eu não choro o resultado, apesar de ser bem incoerente algumas arbitragens, né? A gente fica sem entender por que acontece. Tanto que agora teve o Chapecó agora dia 8 de março. E esse mesmo menino, né? Que foi overall no Grand Prix, não pegou nem primeiro confronto no Sul Brasileiro, venceu o show lá e foi overall em cima do guri que ganhou de mim, cara. Em questão de 3 meses. E tu olha os físicos, não tem como ele ter ganho, tá ligado? Tipo, não é melhor O pessoal de frente. fala bastante sobre isso no NPC, cara. E eu não entendo muito bem. Por que vocês continuam fazendo indo para NPC, velho? É que, tipo, desanima porque não... Sabe o que é? NPC às vezes significa não precisa critério. Fala pra câmera 1, 2 lá, vai. NPC, não precisa critério. É o que fica na cabeça do Agora a atleta gente quando é- ele vê esse tipo A de gente coisa. é PJ agora, tá? As coisas que Mas tu fala, as coisas que tu fala recaem sobre mim. É o PF que Nosso tá falando contrato aqui. tá... É o PF que tá falando. É o só... PF. Vou falar aqui, ó. Como diz um sábio, é apenas a minha opinião. Isso aqui é só opinião, tá ok?
Cara, então, mas se você... Zé, o que vocês querem fazer lá então, cara? Se Aí é vocês igual- pagam caro pra caralho e estão sempre reclamando, irmão. Daí é igual eu falo, né? Tipo, pô, a gente tem essas que é o único coisas... caminho para o Olímpia. Essas coisas acontecem no profissional, cara. Então quem somos nós do amador meros terráqueos, né? Agora no Arnold. Tá, beleza. As finais da Men's Physique não são rejulgadas. Pô, daí sobe o Diogo melhor nas prévias, vence, à noite é rejulgado e o Ebanks fica na frente. Então, tipo assim... Pior é o Bilal passar por cima. É o Olha- sobrenome do olha cara, tá? só. É o sobrenome do Olha cara. só! O Bilal veio rachando. Cara, mas por que não é rejulgado, velho? Isso é tão rápido, velho. O que tá, que a galera fala é que a única categoria que tem julgamento e prévias e finais, que são em dias diferentes, é a Open, né? É Open. Os outros campeonatos são todos decididos nas prévias, cara. Então não tem sentido tu fazer finais. Concorda comigo? Pra que eu vou fazer finais Claro que se não. não tem peso de julgamento? Faz as prévias, julga quem ficou em primeiro, Libera já o cara pra premia e casa, vai já pra premia. casa. Vai embora. Vai embora. Por isso Chega que tem de muita sofrimento. gente que vem, entra, aí eles ficam falando na pesagem. Não, mas às vezes se a gente te bota lá pro canto é porque a gente tá comparando outros atletas. Aham, Mano, vem conversa pra cima de mim, velho. Se você não ficou no centro, você não vai ser premiado e pronto, acabou. Não existe isso. Então, assim, eles ficam por quê? Porque tem muitos atletas que sabem que ficam na ponta, que não vão ficar nem entre os 5 primeiros, e acaba as prévias, ó, Vaza. palmas pra quem te quer. Então, não existe isso, né? Então, é complicado, cara. Isso acontece no profissional, tem muito isso. É porque, igual a galera fala, né? Passou a não ser um esporte, passa a ser um concurso, né, cara? A gente é julgado por ser humano que tem gosto, cara. Então, é igual o Ricardo falou, tá, quem é que vai arbitrar esse campeonato? Ah, é o Celso. Pá, o Celso gosta mais de cara maior. E que tem panturrilha às vezes. Então, parece que vamos a gente levar volume. É. Vamos levar volume. Ah, é a Bruna. Bruna quer A condicionamento. Bruna gosta de condicionamento. Pois é, mas era a Bruna que arbitrou esse show em Chapecó. É. E o menino que ganhou não tinha linha nenhuma. A geladeira parecia igual aquela ali que o Jean pegou o energético pra mim. Parecia um frigobar. Então, assim, Cadê, né? Cadê Men's o Physique, critério? critério. Cintura escapular grande, cintura amarrada. Dorsal, V-shape. É. É isso. Só que o cara não tinha, tipo, nada contra o menino fez o trabalho dele, não tem nada com isso. Tem que estar feliz mesmo, foi overall e tá tudo Sim, certo. sim, sim. Só que gera discórdia, né, irmão? Gera porque Gera a gente discórdia. acaba... Mais do que discórdia, gera incerteza. Pra onde que eu vou nessa preparação? Sim, a gente fica sem saber. É igual, quando eu subi no Sul Brasileiro, eu peguei feedback com dois árbitros que estavam na mesa. Um foi o Celso e outro foi outra, eu não me lembro, acho que foi a Simone que eu peguei. Uhum. O Celso falou que eu precisava melhorar costas, que era o que eu e o meu coach achávamos que era o que a gente precisava melhorar. A Simone pegou e me falou, cara, você precisa de peitoral e ombro. Eu falei pro meu coach, cara, vamos começar do zero então. Porque se o meu ombro, que é meu ponto, que eu achava que era meu ponto forte, eu não tenho, então, tipo, eu não tenho shape nenhum. Então vamos começar tudo do zero. Vamos pensar que eu nunca competi e vamos construir um físico, porque eu não tenho físico nenhum. O que o pessoal fala, Brunão, é que geralmente na NPC, como não é uma federação, uma confederação, é uma um show, empresa, né? é uma É um empresa. show, é uma empresa de show. Os caras querem show. É essa a explicação que muito se fala, entendeu? Que nas federações as coisas têm mais regras, aí tem treino com os hábitos, tem seminário, e isso talvez deixe o esporte mais pro atleta justo, sabe? E cada vez assim, né, Jean? Cada vez vai se perdendo mais, né? Porque agora eu tô no grupo do meu coach, do Léo, e tava um murmúrio aí há uns meses atrás. Por quê? Agora eles permitiram, isso já acontece no Olímpia lá fora, né? Já acontece em alguns eventos lá fora, que coaches patrocinem o evento. Sim. Cara, isso é muito incoerente, velho. Porque daí, tipo assim, ó, você pega um dos coaches mais visados hoje da Men's Physique, né? Que é o Arthur Pereira. Cara, é difícil tu ganhar de um atleta dele, cara. Por mais que tu esteja muito melhor. E o coach Muito agora melhor. pode até ter um Como stand, assim? um stand Calma, na competição, né? É difícil tu ganhar do cara, mesmo tu estando muito melhor. Sim. Como assim? Porque ele tem peso dentro da liga da NPC. Porque ele Ah, conhece muita atenção, gente. o NPC! Então- Chama na câmera 2. Olha aqui, ó. Se esse vídeo chegou na mesa do Arthur Pereira ou de alguém da NPC, do Emerson, que eu tô convidando o Emerson toda vez que vai vir aqui falar com a gente, mano. É só aparecer aqui, vamos trocar uma ideia, vamos fazer. Vamos Vamos esclarecer. perguntar, vamos ver se tem alguma coisa que eu não tô vendo, que o ser humano é ignorante, mano, né? Então, assim, ó, relatos desse tipo de coach tá conversando com a arbitragem durante o evento, cara. Então, assim, tá ali do lado da mesa, o árbitro aqui, o cara ali de coisinha no ouvido e os atletas lá no palco. Então, cara, isso pra gente que tá Isso ali... acaba com... Não,
Pô, daí você fica assim, não, então eu vou fazer meu 100%, vou estar melhor. Então eu sempre falo, a gente sempre conversa no grupo que, cara, tu tem que subir num nível, assim, impecável, assim, ó, pra que, tipo, se não der pra ti, é extremamente vergonhoso, assim. Aí tu tem que ganhar, tipo, de 10-5 de costas e 10-5 de frente. Não pode? Porque se for um 10-9, tu venceu de 10-9, vão dar pra ele, tá ligado? É igual um cara que é patrocinado por uma marca que patrocina o evento, essas marcas grandes. Cara, a gente sabe que pesa. A gente sabe que o coach, esses coaches grandes que vão com os atletas. Hoje, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de estar com um coach que tem influência. Então, isso me ajuda de alguma forma. Só que eu já tive coaches que não eram tão famosos. Tão bons quanto, mas não eram tão famosos. Então, não tô aqui chorando, até porque nunca perdi campeonato ou ganhei campeonato por esse tipo de influência. Então, não fui afetado ainda por esse tipo de... Mas sabe o que de rola, rolê, né, mano? Mas a gente sabe o que rola, né? Então, Já vai ciente, né? eu sei que daqui a pouco, quando a gente começa a ficar mais perto de realmente olhar assim e ver uma luzinha no fim do túnel, não, acho que eu tô perto de virar profissional. Então, a chance disso acontecer é um pouco maior. Porque a gente tá ali brigando com os melhores, né? Então, cara, igual eu falei, cara, a gente ainda se mantém na liga, porque é o caminho pro Olímpia, e a gente tem esse sonho de subir nesse palco um dia, mas também porque a gente ama o que a gente faz, né? Então, querendo ou não, os shows da NPC são shows bonitos, são shows com uma estrutura fera demais, então a gente acaba indo por esse ponto, né? Tanto que eu decidi com o Léo que dificilmente eu vou subir em Santa Catarina. Já subi em quase todos os shows que tem aqui em Santa Catarina, que o Emerson é o... Até eu ia te dar um alerta. Não te ilude. Show da NPC massa é aqui. Tu vai no me Muscle disseram. Contest, igual tem o Já me Masters disseram também. no final do ano. Sim. Tu deve conhecer aquele, acho que é nigeriano, o Arnold, que tá sempre competindo na Classic. Sim, aham. É atleta do João Volani. Tá, aham. Então, ele tava de boa, Convidar o João vir aqui, pô. com certeza. Volani. Venha, Volani. Ô, venha, Volani. Aí o Arnold fazendo um vídeo onde era o backstage desse Masters que ele foi competir, que todo mundo, o Masters no final do ano, porque dá Procard. Cara, é dentro de um ginásio, o backstage é atrás da arquibancada, não tem a mínima condição, e é um campeonato da NPC que dá Procard. Sim. Entende? Então, tu vai sabendo que eu competi no... campeonato, o pessoal vem competir forte aqui, muito porque é o Emerson que organiza, ele se Isso, empenha parece para que ele fazer fala bem, faz bem. ele faz campeonato nível pro. O pessoal pede, até acho que se não pede ainda deveriam pedir consultoria para ele para armar um campeonato de verdade. Mas fora daqui eu eu competi no Grand Prix no Rio Grande do Sul, que foi a primeira vez que eu competi fora de Santa Catarina, e realmente é bem diferente. É muito diferente, muito. Não é nem perto do nível de show assim mesmo. Eu digo que lá fora eu acho que são eventos, mas aqui em Santa Catarina são shows mesmo. É show. Lá no sul, lá, quem que lá tá lá mesmo? Lá no sul, na NPC lá, tá a Cleci e o... não sei o nome. Tem um outro, tem a Cleci e o, acho que é o companheiro dela, cara. É um Tchê. Tchê. É um Tchê, rapaz. Agora a perguntinha, meu filhote. Essa parte de... Como atleta, tirando a parte de backstage, de chegada, de organização, na hora da competição, a gente sabe que NPC, as poses são diferentes da IFBB. Eu tenho uma impressão, quero ver se a tua impressão em termos de facilidade para pose, para cumprir os rounds. Onde é que tu te sentiu assim, não, aqui tá mais justo, tá mais tranquilo para fazer? Porque na IFBB tu tem 4 quartos de volta. Sim. Na NPC tu tem só 2, frente e costas, mas o frente é opcional, tu posa como quiser, mas tem o desfile de entrada também que tu tem aonde que tu sentiu que tu podia mostrar mais o teu shape? Cara, eu acho que na NPC a gente consegue ter um pouco mais de liberdade, fica mais fácil de mostrar, né? Fica mais fácil de mostrar o que tu tem de bom e mais fácil também de esconder o que tu tem de ruim. Então, como na IFBB a gente tem essas poses compulsórias que são esses quartos de volta, vamos supor, geralmente sempre tem um lado que tu tem mais mobilidade para posar, que tu tem mais facilidade, tu tem mais tranquilidade, tu posa com mais
de boa, assim, né? Que encaixa melhor. Então, na IFBB, tu não tem como jogar só esse lado. Tu é obrigado a mostrar todos os lados. Daí, o outro lado, tu consegue ver nitidamente quando tu assiste um show da IFBB, qual é o lado bom do atleta. Sim, Porque ele posa, aí você fica, ah, beleza. Quando ele posa do outro lado, tu vê que fica totalmente um pouco mais torto, mais dificuldade de expansão, mais dificuldade de contração de abdômen. Não gira Então, bem o tronco. na NPC, fica mais fácil pro atleta, mas eu acho que fica mais difícil pro árbitro. Porque a Que gente tu vai ver mostra só o que é bom. 3 tipos de pose de frente. Vai ter o cara que posa de frente aqui, o cara que posa de frente com uma mão na cintura, Sim, com as duas, não com uma tem- só, vai ter o que posa enviesado. É a mesma coisa que tem aquela conversa que roda muito, né? Uhum. Inclusive, falam-se muito sobre a pose clássica favorita ser qualquer uma. Como é que eu vou comparar contigo? O Jean tá fazendo uma pose clássica favorita do Arnold Aham. e você tá fazendo uma expansão de dorsal. Como é que eu vou comparar vocês dois, cara? São poses totalmente diferentes, só que elas valem ponto no final do julgamento. Então, beleza. Quer botar a pose clássica favorita? Tá, vai ser essa pose aqui. Essa pose é a pose clássica favorita. Então você tem que fazer essa pose. Isso, esse é Assim legal. como o peitoral melhor lado, assim como o duplo bíceps de frente. Então, aí fala, não, mas a pose clássica favorita não conta. Claro que conta, Claro, velho. todas contam. Se é compulsória, conta. Poxa, Só esse que é são ma- diferentes. Ia ser legal no backstage, assim, o cara falar, ó, a pose de agora vai ser essa aqui, tum. Caraca, todo mundo vai essa pose do nada, assim, ó. sabe? Sim, e ia ficar bonito, né? Aham. Sabe aquelas fotos que a IFBB faz ali, tipo, agora todo mundo um quarto de volta do lado direito, É. vamos tirar foto. Imagina, tipo, os Classic, todo mundo na mesma pose clássica favorita, velho. Ia ficar, tipo, Ia ficar extremamente massa, ia ficar bonito. massa. E fica difícil pra fazer esse julgamento, né? Então, a Men's Physique é a mesma coisa. Até vi o episódio do Marlon, onde ele foi no Juiz de Fora e ele venceu o mesmo cara porque ele trocou a pose, cara. Perdeu numa categoria e ganhou na outra por conta de troca de Exato. pose. Então, a gente fica meio naquela, tá, mas... vou posar mais lateralizado, porque, cara, quando eu entrei na É que, né, NPC... na NPC a estratégia acaba ganhando mais, né? Eu ficava assim, não, eu não vou posar tipo de lado, porque beleza, vai valorizar a minha linha abdominal, porque o meu oblíquo é forte, mas não vai aparecer minha dorsal. Só que, cara, tu vê os atletas profissionais, Parece. E-Banks, Guia Galberto, esses caras que estão lá em cima, tudo de lado, velho. Monstros, não estão nem aí se não vai aparecer a outra dorsal. Eles vão mostrar a dorsal de costas. Exato. Então eles vão mostrar o que eles têm de melhor ali, que é a linha abdominal, que é o ombro forte, e já era. Claro. E a hora que virou de costas, pose de costas e saiu e pronto. Só que pra julgar é complicado, porque daí tu tá um ali que tá totalmente lateralizado. E tu tem um outro cara que posa totalmente de frente. E depende Um da Ryan posição Terry do da hábito, vida. né, cara? A posição do hábito também, né? O cara tá enviesado na ponta lá, o hábito tá aqui, cara, não vai ver nada, mano. Tipo Então, assim, isso também, essa parada também é uma coisa que o atleta também tem que ficar ligado. Se tu tá na Claro, ponta, cara. não posar pra frente, né? Tu não posa pro público. Tu posa pra arbitragem. Então tu vai ver, às vezes, os atletas, tipo, pra quem tá assistindo, parece que ele tá enviesado, mas na verdade não, ele tá posando pros árbitros, isso né? é muito importante. É um negócio Então- assim, garante a visibilidade do árbitro que tá na tua frente e depois garante pro árbitro central. Então, quando eu entrei até o Nando, que é de Balneário Camboriú, que é atleta do Pacho, no Sul Brasileiro, tava lá. Eu entrei e fiz eu fui um dos primeiros a entrar na minha categoria. Então Aham. tinha 20 atletas, cara. Então tu tem que ir pra lateral do palco e segurar o abdômen ali, cara. E se vira. Respiração de cachorro ali. E é isso, cara. Não tem o que fazer. E quando eu senti que eu tava perdendo, o Nando, tipo, a gente troca ideia e tal, ele. Segura. Tipo, e vinha falando assim, mesmo comentando ali, ele olhava pra mim e falava, segura, tá incrível, tá muito bom e tal. E foi engraçado porque daí ia entrando gente e ia passando o filme na minha cabeça, que era a mesma coisa do ano anterior. Eu subi por primeiro e foi entrando e eu sumi, né, naquele ano. Nem saí na foto, chamaram a galera ali, depois ninguém mais presta atenção na segunda chamada. E essa subida no palco de ordem aí, qual que é a ordem? Cara, É a pesagem? É pela pesagem. É ordem numérica. É ordem numérica. Quem chega primeiro ali vai pegando os números da frente. Então eu sempre gosto de ir na pesagem bem cedo pra ser um dos primeiros a entrar. Porque o árbitro não tá cansado, ele vai... o primeiro da categoria, então vou prestar atenção nesse cara aqui. Então eu sempre chego primeiro, isso é uma coisa que eu aprendi com o Ike. O Ike me falou isso. Ele falou, filhão, eu gosto de sempre chegar cedo porque eu sou um dos primeiros a ser visto. Tem campeonato que vai ter 5, mas vai ter campeonato que vai ter 30 subindo. Então eu não quero ser o último a subir. O árbitro já cansado falou, meu Deus, mais um. Então ele nem te olha. Então eu já chego cedão mesmo, antes de todo mundo, vou lá, faço a pesagem, já sou um dos primeiros a subir. Não me importa ter que ficar ali segurando a pose, eu treinei pra isso. Então vou segurar o tanto que tiver que segurar.
E nesse sul-brasileiro daí foi totalmente diferente, né? Eu subi, segurei, e o primeiro número que foi chamado, o primeiro confronto foi o meu, né? E eu fiquei do lado do... Quando eu tava... Foi engraçado ainda que eu brinco com o Jonathan, né? O Gêmeos. Os gêmeos. Outro tanque Cara, de guerra. eu na fila, tava orando assim, pô, pedindo proteção a Deus, que desse tudo certo, já tinha feito tudo que era pra fazer, que agora era hora de me divertir e tal. E, cara, com a cabeça baixa, assim, a hora que termino de orar, eu levanto a cabeça assim, eu vou olhando aquela bermuda branca com verde, eu falo assim, não, Deus, não. Eu pedi. Não. Pô, Pô, onde é que eu errei? Falei, cara, acabei de pedir, velho. Não é o Jonathan não vai subir comigo, velho. E eu juro por Deus, velho, quando eu olhei, levantei assim, ele aqui, eu falei, não, você não tá na C, né, cara? Ele assim, eu não entendi o que aconteceu também. Tu vê que as coisas acontecem como tem que ser, porque o Ike sempre subiu na A e eu sempre subi na C. No Iron Games, nós dois caímos na B, velho. Como assim, velho? E daí, no Sul Brasileiro, eu voltei pra minha categoria que era... qual que Voltei pra minha categoria que era C. E o Jonathan sempre sobe na D. Esse estadiômetro aí também. Então, tipo assim, daí quando eu olhei, eu falei, caraca, velho. Eu já subi com a cabeça assim, ó. Não façam isso. Mas eu já subi com a cabeça assim, caraca, velho, eu vou disputar o top 2. Cara. Porque o Jonathan é extremamente bom, velho. Ele é muito grande e tava numa condição absurda, velho. Cara, com a faca na caveira assim mesmo, 3 horas de cardio. O cara tava... Era bizarro, assim. O físico dele tava incrível, incrível mesmo. E eu falei, não, eu não tenho condições de ganhar do Jonathan ainda, cara. Então eu vou brigar aqui pelo top 2. E quando chamaram os confrontos, eu fiquei de frente. Fizeram algumas trocas, não mexeram na gente. Eu virei de costas, sabia que de costas ele era muito mais largo. Quando virou de frente e não me trocaram, eu falei... Tá cheirando pro meu lado isso aqui. Eu acho que, pô, daí sabe quando você cresce assim Tipo, eu cresci assim no confronto. Aí eu falei, cara, de frente ele não vai ganhar de mim, cara. A minha linha é melhor, ele não vai ganhar de frente de mim. Se ele quiser me bater, ele vai ter que bater de costa, velho. Porque de frente ele não vai ganhar. Ah, vai ter que bater na bundinha? Olha só. E daí eu virei, a gente fez a pose de costas de novo. Se manteve. Não trocaram. Caralho, e aí daí tu ele falou, esses 7 atletas podem ser do palco. Pá, Aí tu... Essa é uma parada que só quem Quer já iludir os ouviu... guri. Quer iludir os guri. Só quem já Tô deixando ouviu... a gente sonhar. Tô deixando. sabe qual Que que é massa. esse sentimento, cara. Que massa, de tu cara. tá no centro do palco e E o não árbitro sair. falar, esses 7 atletas podem sair O cara do palco. sai do palco, velho, quando ele tá no centro, assim, ele desce a escadinha, ele sabe que aquela região depois do palco é todo dele já. Ele tá aqui, ó. Cara, não tem... Agora É uma vai. sensação que, assim, eu sempre falo, cara, não tem como explicar, assim. É só vocês sentindo essa parada, porque tu sabe que tu tá numa liga que é uma das mais competitivas que tem, num dos campeonatos mais... Pedreira mesmo. mais fortes que tem de É. Santa Catarina. E tu saber que, pô, tu foi campeão da tua categoria com mais de 20 atletas subindo, que todo mundo fez o trampo, o cara que já ganhou de ti. Então, o Jonathan vinha de várias colocações muito boas, cara. Ganhando de atletas lá da Ironberg que já foram pra shows nacionais. Então, eu falei, caraca, velho, como assim? E o Jonathan subiu 10 quilos mais pesado que eu, cara. Tu já viu como é que tá o off dele? Não, 110 quilos, né? O cara não sabe brincar. Não, ele Então- tá... A roupa que lute, né? Eu perguntei pra ele assim, aquela última foto que eu botei, cara, eu até brinco, né? Quantos quilos você acha que eu subi, né, nesse campeonato? Qual que é a tua altura? Tem 174. 174, irmão. Porra, vou botar aí, 88 sei lá, aí. 86. Eu subi com 79 quilos, cara. Caraca. 79. 79 quilos. Caraca. Eu subi. E o Jonathan subiu com 89. Subiu 10 quilos mais Caraca. pesado que eu. Então, é outra Mas na polêmica, mesma né? categoria que tu, mano. Isso, na mesma categoria. Porque Como é a altura, assim, né? cara? Então, Tá, mas- aí é outra polêmica, Jean, que a gente vai... Ô, bicho, é maior que tu de altura, irmão. Porque é isso que eu falo. Eu subi 10 quilos, né? Hoje, eu virando profissional, na minha categoria, na minha altura, Ah, subiu a margem, eu né? poderia bater 88 quilos. Porque a Men's Physique no profissional a gente bate peso. Só que no amador não bate. Aí Aí é a polêmica que entra. o cara solta a mão no amador, às vezes tem que Cara, segurar no pro. se a gente fizesse o critério de bater peso na Men's Physique, 60% dos Men's Physique não subiriam mais. Bota fé. 60%. Eles são... É Tô por isso- sendo generoso, tá? E é por isso que não fazem. Não, porque daí eles iam perder E é dinheiro. por isso que não fazem, amigo. Justamente. Então, é essa a diferença. Então, no primeiro momento eu ficava muito preocupado com essa parada de peso, só que hoje eu vejo que é um ponto positivo pra mim. Eu tenho uma estrutura óssea muito leve, Sim. então pensando em futuro, em virar profissional, cara, imagina eu virar profissional aí subindo com 81, 82 e ter mais Caraca. 7, Sim, sim. 6 quilos pra botar de palco. A gente não tá falando de
peso, a gente tá falando de Não, palco. O que vai te amadurecer isso a longo prazo. Tu vê que aquela foto que eu fui campeão da FPB em 2023, eu subi com 70 quilos, cara. É, tem 9 mais já, né? 70 quilos. Tem 9 em um ano, né? Mais um pra trás. Volta. Essa aí, eu subi com 70 quilos. 9 em um ano. 9 quilos em um ano eu botei de palco. De palco. De palco. De palco. Não é 9 Seco, de na off. mesma condição. É, né? dá vontade de ver as próximas fotos do futuro aí, cara. Então, o peso é um negócio que a gente sempre fala. A gente já fala isso pra quem é da área, tu já sabe, a gente fala pros nossos alunos, né? Cara, o peso ele é irrelevante, né? Ele é importante em avaliações quando ele vem acompanhado de outros dados, mas Peso é o bom peso pelo peso ele é irrelevante, cara. A gente tem que pensar em visual, recomposição corporal, é o que a gente precisa preocupar. No palco a gente não tem um adipômetro, mas vamos ver quantos por cento ele tá de gordura. Não, cara. não. É o mais denso, é isso que eu falei. Eu tenho uma parada que é minha, acho que é genética, talvez. É essa densidade, né? É aparentar ter mais do que eu tenho. Então, se tu vê a foto de confronto minha e do Jonathan, tu não consegue dizer que tem tanta diferença de peso. Tu sente Boto que a fé. estrutura dele é mais larga, tu sente que ele é maior, isso é fato, só que tu não consegue Não dá pra mensurar. visualizar, não dá pra mensurar essa diferença tão grande. E aconteceu a diferença do primeiro, o terceiro colocado eu já tinha perdido pra ele um ano também no Horse, e o cara subiu acho que 86, 87 quilos também. Então eu era praticamente o mais leve, talvez, do palco, e só que a linha levou. Pelo menos uma vez, a Messi Zic, Aí, ó. a linha Aí, levou. ó. E o árbitro, por coincidência, era o Celso. E o Celso gosta dos caras maiores. E mesmo assim, a gente levou um pacote tão completo que a gente conseguiu se sagrar campeão, né? Mas Então- é um adendo que eu deixo aí. Que até um apelo, assim, né? Que eu acho que ficaria muito mais justo se a Liga NPC fizesse esses critérios de pesagem pro amador. Ia ficar muito mais justo. Faz mais sentido, né, cara? Porque se na frente vai ser cobrado isso, velho, faz mais sentido. É o que a né? gente conversa lá. Depois vai consertar como? Tem atletas que estão batendo na porta, mas que estão subindo com 95, 100 quilos seco. Daí tá, beleza, virou profissional. Quanto é que pesa aquele Lua lá? Corta uma perna. Corta uma perna pra subir. Porque Quanto não... é que pesa o Lua lá da Luan Nobag? O Luan deve estar na mesma... No off. Ele, quer dizer, nunca tá em off, né? Parece que tá sempre no pré. Justamente, eu acho que provavelmente o Juan não solta a mão em relação à comida pra ele, porque pra não perder a mão no peso, cara. Porque ele sobe na minha categoria. Ele sobe na OpenC. O Luan, cara. Como assim, velho? Bicho Entendeu? gigante, Olha, o bicho é um velho. tanque de guerra, velho. É um atleta, tipo, acima do normal, cara, porque ele come muito pouco o tempo inteiro pra poder se segurar. Então, por isso que tu olha ele treinando, cara, ele é bizarro, mano. Ele é muito condicionado, Sim. sempre bem, sempre grande, sempre full. Só que é um cara que Passa o dia comendo, né? que virando profissional vai ter sérios problemas, cara. Não vai bater o peso. Dificilmente vai bater peso, entendeu? Ou vai pra Classic, né? Perna pra isso tem. Tem muita. Você tá maluco. E- Olha, aí- Uma boa parte desses main physique é tudo clássico que tem preguiça. Tá te coçando todo, né, querido? Tem preguiça pra pousar e Que vergonha eu- de botar a sunga. O que eu ia te falar, irmão? Então tá, o próximo show então é agora em junho, é isso? É julho, né? Julho. Isso. Tamo Tá. há 18 semanas Beleza. aí. Tu tem só esse ano que tu botou isso na cabeça? Não, esse é o primeiro que a gente vai fazer. E daí a gente vai. Que é o que eu falei, né? Pra gente botar uma régua e ver quão perto ou quão longe a gente tá. Vão ter árbitros internacionais lá, né? Porque vai ter o show pro da Men's Physique no outro dia. Então vai ser bom tu pegar um feedback de uma arbitragem que já tá no Olímpia, que já tá em shows maiores, né? Tem um feedback um pouco mais assertivo. E a gente vai. Eu quero ver se eu faço um show em São Paulo. Antes do Mr. Olímpia Brasil, que o nosso foco principal é o Mr. Olímpia Brasil, né? Porque a gente Outubro sabe desse que... aí, né? Eu acho que é setembro ou outubro ali, né? Porque a gente sabe que o Mr. Olímpia Brasil, os 3 primeiros campeões do overall ganham um cartão profissional, né? Então, eu vencendo a minha categoria, a minha chance passa de, tipo, 3 para 6, né? Então, fica mais fácil, assim, mais fácil, né? Fica um pouco mais tranquilo de ganhar. Esse do Curitiba eu falo que é uma régua, cara, porque vai quem tá batendo na porta mesmo. Porque só o overall da noite vira profissional. Que foi o caso da nossa compatriota ali, a Vivi. A Vivian virou profissional lá no Muscle Contest Curitiba e esse ano ela vai voltar a competir ali de novo. Então, cara, ela realmente tava, tipo, bizarra, incrível, assim, porque ela Aliás, foi... tem que ver como é que tá a agenda dela, que ela já foi convidada aqui pra vir com a gente, né? Pois é. Ela virou profissional lá, tanto que, cara, a carreira dela também é meteórica, é coisa de 2, 3 anos aí, ela virou profissional, foi top 3, eu acho, e depois agora já foi top 2, bateu na trave aí pra conseguir a vaga pro Olímpia, cara. Então a gente sabe que o Muscle Contest Curitiba é um show extremamente pesado. Mas é isso, eu sempre falo, né? Você quer ser o melhor, você tem que subir com os melhores, cara. Não tem essa de ficar escolhendo show fraco pra ficar acumulando troféu.
É incrível o que o Ike falou aqui no episódio, cara. Troféu, cara, é só pra ter uma lembrança e juntar poeira lá, velho. É só pra isso. Porque o que fica mesmo são os processos, é o que tu vai acarretando de aprendizado durante essa caminhada. E tudo que a gente adquire durante os campeonatos, hoje eu sou mais feliz por todas as amizades, todos os aprendizados, todas as pessoas que entraram na minha vida durante esse processo, do que cada troféu que eu tenho lá, cara. Troféu, beleza, é legal. Vem as pessoas novas na tua casa, tu mostra, conta a história. É da hora pra caramba. Só que, cara, sou feliz por ter conhecido, ter me aproximado do Marlon, ter o Ike como um cara que é inspiração pra mim, Legal. e que veio aqui e falou, cara, a minha aposta... Pá, você não sabe como é que eu fiquei assistindo aquele vídeo, velho. Tipo, ao mesmo tempo que é uma pressão, porque várias pessoas têm essa visão, tipo, pô, eu acho que o Bruno é o cara que tá mais perto aqui de virar profissional. Então é uma pressão, mas eu fico muito feliz porque ele é um cara que entende. Mas é a melhor pressão. Ele dividiu o backstage Ué, comigo pergunta no... pro Ramon, depois que ele ouviu do Cibão que ele ouviu. Aham, ele dividiu o backstage comigo na estreia. Mas o Ramon não tem a cabeça dele. Dividiu o backstage comigo na estreia, o Ike. A gente trocou muita ideia na primeira vez. E ele também acompanhou toda a minha trajetória. Então, ouvi isso dele, cara, um cara que virou profissional agora faz 2, 3 meses. É massa, né? É surreal. Então, a gente precisa continuar trabalhando. Então, sou imensamente grato, assim, nessa trajetória pelas pessoas que entraram na minha vida, assim. O Ricardo, quando ele me viu depois de algum tempo daquela competição, ele falou, tá, o que tu fez, cara? Tava muito maior, muito diferente, cara. Dobrou o tamanho e tá posando melhor, tá fazendo a tarefinha de casa, né, filho? Foi igual a gente fez um Reels ali, falando de como que eu conheci o trabalho dele. E é isso, cara, eu aprendi com ele, com o conteúdo dele, que pose é isso, cara. Quem me conhece, tava lá na Iron viu. Pro Iron Games, cara, eu tinha 1h15 de treino, tinha o meu cardio e tinha meus 15 minutos de pose todo santo dia, velho. Não é tipo uma vez, não, todo dia. Finalizava o meu treino, ia pra sala de pose, fazia minha entrada inicial, simulava confronto, filmava, ajustava o que tinha que ajustar e ia pra casa. Era todo dia, foram 12 semanas fazendo a mesma coisa. Não costuma dar errado, né, mano? Então é como ele fala, Eu você é julgado... eu só olhava de canto de olho, que eu via tu entrando na sala de pose, eu nem chegava perto, não, tá fazendo a tarefinha. Você é Se ele julgado posando. Esse é fato. No É sul isso brasileiro, aí. um menino caiu de terceiro colocado pra quinto, porque tava posando extremamente mal. Só que o físico dele era muito melhor do que o do quinto colocado. Só que perdeu a colocação porque não sabia posar. Não soube Cara, mostrar. Que fatalidade. Eu sempre trago A má notícia. a má notícia de que nós estamos no final, chegando, se encaminhando, Brunão, pro final do programa. E aí eu tô lançando uma parada nova aqui no programa que o Ricardo concordou comigo mentalmente de fazer um quadro novo, que é o convide seus seguidores a curtir o Muscle Mind, comentar, virar membro, tá ligado? Sim. Seguir a gente no canal aqui, porque a gente precisa crescer. Estamos com muitos episódios, uma equipe boa de corte também, bastante material sendo gravado nas quartas-feiras no Garapuvu, lá com café anabólico, com toda essa parada que envolve fisiculturismo, né? Que é treinamento, react, enfim, opiniões e tal. Então eu queria te pedir assim, câmera 3 aqui, usa todo esse teu linguajar sofisticado, toda essa elegância de um bom profissional aí pra pedir pro pessoal não seguir, mano. Usa o carisma do Men's Physique. Usa o porra. carisma, usa o carisma. Usar o rostinho. Isso, padrinho. Cara, a galera que tá assistindo aí, que tá acompanhando a saga aí do Muscle Mind, vem crescendo muito, né? Faz muita diferença cada gente que clica ali pra se inscrever, que curte o episódio, que vai fazer com que vá entregar pra mais pessoas, né? Nós também acho que temos um papel importante, quem vem aqui também... Mandar para os amigos, a gente repostar isso, o episódio, acho que faz com que tenha mais engajamento. Tenho certeza que vai cada vez ficar maior isso aqui, não tem como, né? São duas pessoas incríveis fazendo trabalho. Que máximo. E, cara, demanda muito trabalho, a gente sabe que não é só vir aqui de qualquer jeito fazer, então eles estão fazendo um trampo incrível. Então não custa nada, 2 segundos para tu ali curtir, 2 segundos para tu ali se inscrever, e isso faz toda a diferença pro trabalho deles. Então dá essa moral lá que vai ser totalmente incrível pra gente aí. Muito massa. Valeu, Bruno Grassi, Bruno Grassi. no episódio 24, a nossa aposta aí, tá? Do Muscle Mind a nossa fé, a nossa energia. Eu acho que é melhor a nossa energia. Nossa contribuição aí de deixar as portas abertas pro Bruno voltar aqui daqui a um tempo pra compartilhar. Pra mostrar o seu Procard pra nós. É isso aí. Eu ia que falar isso agora, se Deus quiser e esse Deus ano aí a sempre gente quer, conseguir, queira tanto quanto ele. a gente conseguir, vai ser um prazer voltar aqui, quem sabe, no fim do ano e dividir essa experiência com um cartão profissional aqui Já com é. vocês. Só Vai ser um prazerzão. Tu só vai contar a trajetória, porque isso aí já é fato.
Fechou, padrinho? Fechou? Obrigado. Obrigado, Brunão. Tamo junto. Até a próxima. Ouça Muscle Mind Brasil Podcast dos Campeões. com Ricardo Santana. E Jean Vernes. EP24, Bruno Grassi, o nosso futuro Procard. Nos vemos no próximo episódio 25. Valeu!